a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor, JV, Caverna do RPG. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. E hoje a gente decidiu fazer uma coisinha aqui, bem interessante, na verdade. Muito interessante. Olha só, o cara tá empolgado, o cara tá empolgado. Querido pro Cauã. Mas enfim, gente, a gente decidiu falar um pouco mais sobre videogames, né? Nesse semestre aqui, nessa temporada, tava faltando um pouco. Sim. Então a gente decidiu meio que pegar essa parte aqui, novamente, né, de falar de videogames, pra falar de uma das maiores franquias de videogames de todos os tempos. Que, qual é exatamente? Eu vou deixar pro homem. Vamos falar de Resident Evil, que vocês viram que o Cauã tá bem empolgado. Nossa, porque demais. É a franquia. Nem dormi ontem, tá bom? O cara se preparou muito pra esse episódio. Hoje ele é o OP do episódio, o Overprepared, porque é a franquia favorita, essa franquia favorita de jogos, Sim, né? com que certeza. Você já falou aqui. Aham, Então, exatamente. mas o que é Resident Evil? Pra quem não conhece, você mora numa caverna, sei lá, mano, 50 anos provavelmente. É uma série de jogos, né, japonesas, no caso da Capcom, que no Japão, inclusive, tem outro nome, é Biohazard lá, Isso. inclusive. E saiu mais ou menos nos anos 90, correto? Qual é a data exata do primeiro jogo? 1996. Saiu 96. em março de 96. O primeiro jogo é de 96, desde então a franquia foi crescendo, né? É uma série de survival horror, né? Que seria Isso. sobrevivência ao horror. Foi uma das primeiras do gênero pros videogames. E durante o tempo foram tendo várias sequências do jogo e tudo mais, mudando pra terceira pessoa, como começou, mudando pra primeira pessoa mais recentemente. E no meio disso tudo tiveram vários spin-offs, outros jogos que complementam a história principal da série, que é uma história bem complexa, acreditem Sim. por mim. O Cauã sabe mais do que eu com aqui. certeza. A gente vai falar bastante sobre isso. E também tiveram filmes que eu particularmente não gosto. Não sei qual é a opinião do Cauã, porque a gente nunca falou sobre isso, sobre os filmes, sobre os Não, a jogos. gente nunca citou. Então eu vou ficar bem curioso. E é isso, gente. Fiquem preparados, porque hoje vai ter uma avalanche de explicações, coisas macabras sobre essa série de jogos tão famosa, assim, Não, basicamente. inclusive, acho que é a primeira vez que Informações. a gente tem uma folha de pauta personalizada pelo Cauã. Não, eu A fiquei gente, besta com a isso. gente Verdade. nunca teve isso, tipo assim, cada um de nós às vezes traz um bloco de notas, Sim. até no celular. Mas, tipo assim, o Cauã teve empenho de ir na gráfica ali embaixo, imprimir pra gente ver. Não, e detalhe, tem design, tá? Tipo, ele fez o logo, tem tipo, os bagulho com as datas organizou bonitinho, tudo bonitinho. organizado. Não, isso aqui é pronto pro Thiago postar depois Verdade, no Instagram, aliás, sim, praticamente. real. Eu facilitei o trabalho dele. Tô colocando o meu lado designer aqui pra fora. Sim. Mas eu confesso que foi super divertido fazer isso, cara. Eu tava pesquisando assim, porque assim, o Resident Evil é uma franquia gigante, né? Então, tem filme, tem jogo, tem série animada de CGI, tem HQ também, Nossa, tem mangá. as séries animadas, Mano, né? Real. tem muita coisa, sabe? E, tipo, eu preciso reunir as informações, porque senão eu não vou passar algum dado errado aqui, né? Então eu peguei a data dos jogos, o diretor, e eu me empenhei. E, cara, saiu isso daqui que a gente vai mostrar pra vocês, com certeza, porque foi muito legal fazer isso. E eu queria perguntar pra vocês se vocês já tiveram algum contato com a franquia, né? Vocês já jogaram algum jogo? Quer já... falar primeiro, Arthur? Eu É. acho que você Pode tem mais ser, contato pode que eu em ser. jogar mesmo, tá Mano, ligado? eu vou tentar lembrar qual que foi o meu primeiro contato, tipo, na infância. Que eu acho que, na real, parando pra pensar, eu não tive. Eu acho que durante a infância eu não tive muito Ah, contato. eu tive. Porque eu tive o PS1 e depois o 360. E aí, na época do 360, eu acho que o único jogo que eu joguei mesmo foi Resident Evil 5. Mas eu legal. nunca cheguei a terminar ele. Nem tão legal, né? Então, Sim. eu acho que eu parei provavelmente numa parte que você já pega um barco, vai pra uma área que tem uma parte de água ali, Sei. pertinho e tal. Que é conhecida como a cópia do Del Lago do Resident Evil 4. Que aí lá tem uns crocodilos, né? sei lá. Exatamente. Enfim, eu acho que eu parei nessa parte mais ou Beleza. menos. E aí, mas eu não... Como eu era criança, basicamente, eu não tinha aquela ideia de jogar bonitinho no sentido, tipo, eu vou zerar e tal. Então Sim. eu jogava até certo ponto, parava, voltava depois de um tempo, às vezes eu Meio começava. episódico, né? Era tipo, não era organizado. E aí eu acho que o primeiro jogo que eu realmente falei, mano, parei pra sentar, vou jogar, foi o Resident Evil 1, o remake. Ah, tá. É, Legal. eu não cheguei a terminar ele, eu fiz a campanha da Jill.
E aí eu parei, nossa, eu tava bem avançado, acho que faltava papo de tipo 2 horas pra terminar. Lembrando que esse jogo, se não me engano, tem a campanha da Jill e a do Chris, Isso não é? Sim, mesmo, sim, são duas campanhas. E aí eu joguei por assim, eu levei um bom tempo pra chegar da parte que eu cheguei, mas eu não terminei. Aí um jogo que eu terminei de fato foi o 7. O 7 acho que foi um dos legal. primeiros que eu Beleza. peguei pra jogar e, mano, fui do começo ao fim. Sim. Gostei muito, assim. Inclusive o 7, o nome aqui é Biohazard, né? Isso, Resident não- Evil 7, Biohazard. Isso, é Não, um pra subtítulo. gente é Resident Evil 7 mesmo. Só Até 7? porque ele faz uma brincadeira no título, na logo, na verdade, que o 7, ele é formado no meio das letras do Evil. Ah, Ele faz essa tem brincadeira com os traços, então, Pô, da se hora. vocês pesquisarem a logo no Google, você vai ver que o 7, ele é em números romanos dentro da logo de Resident Evil. Eles adotaram isso pros jogos mais recentes pra ficar Sim. mais É que nem o inclusivo. Village, né? Que é o 8. O Village, exatamente. Village. Que dá pra formar em número romano o 8 no Villa. Village. Isso Muito é bem da hora. legal. E aí eu joguei o 7, gostei muito. Depois eu peguei o Resident Evil 2 Remake. Joguei a campanha da Claire. Gostei bastante. Você chegou a zerar a campanha da Claire? Sim, sim. Ah, legal. Esse, Ele tem uma tipo, preferência pela campanha das personagens É, femininas, né? né? Pelo Eu jeito. confesso que eu também, acredita? Não, mas tipo vou falar assim, mais sobre Mas isso. assim, um ponto que me fez jogar. A da Jill foi simplesmente que eu falei, ah, mano, é a Jill. Sim. Sempre que eu vejo Resident Evil É a Remake. braba, né? Eu penso nela, eu penso na Jill. No Resident Evil 2, apesar de ter o Leon, que eu gosto muito, eu ouvi dizer que a campanha da Claire tinha mais cenários, tipo, era mais sim. variada. Então eu falei, ah, mano, eu vou na campanha da Claire mesmo. Pô, mas as duas são bem diferentes, tá? A da Varia, do tinha um monte remake, de- pelo que eu vi. O boss final também muda muito. Também. Muda bastante. Mas depois do Resident Evil 2 Remake, eu acho que foi o último que eu joguei, eu tô esquecendo alguma coisa, mas eu acho que foram esses do dia. Ah, na real, eu joguei sim um no 360, eu joguei 2, na verdade. Joguei Revelations, e Brabo. o Revelations 1 eu zerei, o 2 eu não cheguei a terminar, pelo que eu me recordo. Mas beleza. eu gostei muito dos dois, assim, tipo, um em especial eu lembro de ficar muito tenso, então foi meu primeiro contato com survival Sim. horror no Resident Evil, porque Resident Evil 5 é mais caótico, né? Verdade. É mais ação, desenfreada e tal. Mas eu tive, então, contato mesmo, tipo, de terminar com uns 3, 4 jogos da franquia. Que foi bom, assim, eu Pô, gostei. legal. Gostaria de entrar mais em contato. Legal. E você, João? E você? Cara, minha experiência com Resident Evil não é tanto em jogar, mas em ver, tipo, o pessoal jogando e entendendo Sim. a história. Eu lembro que tem um momento específico que eu fiquei muito viciado na história, tá ligado? Principalmente depois do remake do 2, nessa época mais ou menos. Só que antes disso, meus contatos prévios com Resident Evil, quando eu não entendia muito a história e tudo mais, eu acho que o primeiro foi no PlayStation 2, não lembro se foi, se tinha algum jogo de Resident Evil no PlayStation 2, se teve. Sim. Não sei se teve algum port do 4 que eu joguei piratinha ali, porque tinha aquela questão de Claro. pegar Sim. os jogos piratas e tudo mais. Joguei muito pouco. Sabe aqueles jogos de feira que você pega, tipo, Sim, joga... que vem até com cheats, né? Os então. códigos. E eu tinha medo, sabe? Tudo que era Sim. zumbi, coisa meio macabra, assim, eu já tinha medo. Se foi o 4, eu acho que era o 4 até, porque era na parte do comecinho da fazenda, que não é fazenda, é aquela cidade lá que A tem a vila. igreja e tudo Aham. mais, a vila. Eu tenho memórias vagas de ter jogado isso, não lembro se eu comentei em outro episódio ou não. Se eu não lembrava disso, lembrei agora. Mas eu não cheguei a ir pra frente. O primeiro Resident Evil que eu foquei em tentar ir um pouco pra frente foi já no 360, que tinha um jogo que, mano, nem sei se lembram desse jogo. Tá aqui nessa linha do tempo? Deixa eu Que ver. era um Aqui, jogo ó. que você jogava com a galera da Umbrella, que era aquele Ah, equipe Umbrella de... Corps? É, Era eu acho que multiplayer? era. Aquele multiplayer lá. Caraca, mano, Eu joguei ele. Só que eu jogava em local, porque o nosso videogame, meu e do meu primo, não pegava pra jogar online. Então a gente jogava local, modo história. Vocês não tinham Live Gold? Não, não tinha. Ah, pode- Eu também não tinha. E aí a gente jogava no local e jogava modo história. E eu lembro que jogava até com aquele cara que tem a máscara O de Hank. gás. Então, Opa, então peraí. É que tem dois, né? Na época do 360, teve dois dessa linha de jogos que foram muito é o pro que é em Raccoon multiplayer. City. Ah, então Raccoon peraí, City. que é outro. Porque tem Umbrella Corps, mas também tem outro que você chega a Operation encontrar... Raccoon City, né? Ah, eu ou acho não? que é sim. Você Porque... chega a encontrar o Mr. X. Ah, então é isso. É esse então. mesmo, sabe por quê? Porque nesse tem algumas linhas alternativas que... É como se fosse um what if do que... E se o Hank interferisse mais ali? E se a equipe entendi. dele estivesse viva, entendeu? Tem até um cenário que o Leon, ele morre. Então tem alguns caramba. cenários que não são canônicos ali. Eu Aí não ele cheguei tão longe, Mas gente. pera, então é um multiplayer que tem elementos do modo história? Ou não? É, a gente jogava só o modo história, eu e meu primo, tá ligado? Quando a gente Ah, jogava. tá. Então tinha um modo história dentro desse jogo. Tinha um modo de Ah, história entendi. lá. Tem. O Umbrella Corps, se eu não me engano, ele sim era mais focado, tipo, multiplayer Sim, mesmo, sabe? sim. Eu acho que PVP, né? Um dá tiro no outro. depois do Outbreak, eu acho que foi uma das primeiras tentativas da Capcom de, tipo, investir em multiplayer. Uhum. Mais pra frente a gente vê que a Capcom tem essa coisa na cabeça de tentar trazer um multiplayer pra franquia de Resident Evil, que a gente sabe que é muito lucrativo, né? A gente vê Dead by Daylight, tem muitos outros jogos de terror, por Sim.
exemplo, o jogo do Jason também, Sim. até Evil Dead tem, mano. É É verdade. Então, sabe, é algo que eles visam, mas até hoje não deu certo Não na deu certo franquia. nenhum. E é engraçado porque no Dead by Daylight tem o Nemesis. Então, Adicionaram faz pouco exatamente. tempo. É, E tem eu o acho que Leon. funciona melhor do que os próprios jogos deles, sabe? Exatamente. Porque tem o cenário. Cara, eu É bem acho legal. que seria muito mais válido pra eles se eles pensassem em começar a investir mais em trazer a franquia deles pra outros jogos já existentes nessa linha. Sim. Porque eles ganhariam com cosmético e etc, a parceria também, né? Esse negócio de contrato é muito forte pra eles também. Então acho que valeria mais a pena do que eles tentar enfiar a goela abaixo um jogo de multiplayer como o Reverse e o outro que eu nem lembro o nome, que eu já vou começar a me Tanto estressar que aqui esse se eu jogo a gente citar. ficou confuso no nome. Eu, lembro dele vagamente, porque eu lembro que foi meu primeiro contato jogando, nossa, quero terminar essa história, tá ligado? Sendo que eu nem fui muito longe, não entendi muita coisa, tá? É que são Depois eu jogos bem descobri- esquecíveis, né? Se a gente for parar Então, pra pensar. depois que eu descobri, quando eu joguei o 2, que eu entendi, nossa, aquele jogo que eu jogava em Raccoon City, Sim. tem o Mr. X, pô, da Isso. hora e tal. Uhum. Porque quando teve o remake do 2, eu lembro que todo mundo tava falando sobre. O 7 eu não vi tanta gameplay, eu vi mais, na zoeira, assim, um outro youtuber jogando, não cheguei a jogar o 7, mas quando teve o remake do 2, eu falei, não, o pessoal tá falando muito bem, pô, eles falam muito bem do 2, eu tava mais querendo saber de coisas do mundo dos games, ficar mais inteirado. Uhum. E aí eu não cheguei a jogar o 2, não, mentira, eu joguei a demo dele no PS4, Ah, sim. mas... Nossa, muito boa essa demo, inclusive. É, da hora pra caramba, eu gostei da demo. Mas eu vi o pessoal jogando porque eu não comprei o jogo, então eu vi a gameplay da campanha da Claire, não lembro por quem, se foi pelo Selbit, pelo Alan, quem que foi, e eu vi também da campanha do Leon, vi as duas gameplays e eu gostei muito da história. E aí depois disso, eu não cheguei a jogar, mas eu fiquei muito investido na história, tanto que eu vi, acho que o Alan depois jogando a história do Resident Evil 3 Remake, e depois do 8, eu corri atrás da história do 7, eu assisti inteiro, não lembro com quem também, acho que foi com o Alan também, que eu já tava no embalo ali. E eu vi também a história do 8 depois mais pra frente, quando saiu, sabe? Sim. Então meio que eu fui nessa vibe. E o do 4 eu lembro de ter acompanhado com o Selbit. Eu vi a live dele, eu deixava rolando, eu fui assistindo. E a Paula eu sei que jogou inteiro o 4, o remake agora. Legal. Que Ela da jogou hora. inteiro, ela ficava falando que era muito bom pra mim e tudo mais. Só que eu não cheguei a comprar, então eu meio que Sim. só vi por gameplay mesmo. Oi, eu quero te perguntar uma coisa, porque é até algo que eu esqueci de falar. Você teve contato com os filmes da infância? Cara, eu acho que eu tive, só que era aquele negócio, eu via, ai que feio, não quero ver isso, sabe? Caraca, mano. E aí depois, um pouco mais velho, eu tentei ver, eu acho que o primeiro e segundo filme, e eu achei bem qualquer nota, assim. Você diz do live action ou Do das live animações action, de CGI? live action Ah, mesmo. tá. As CGIs eu não vi nenhuma das animações. Pro pessoal que não tá sabendo, o Resident Evil também tem uma franquia de filmes live action É que eu citei é antes meio distante dos jogos, vamos se dizer assim. Mas ele pega toda essa base da Umbrella tentando fazer armas biológicas, e a nossa protagonista é a Alice, da Mila Jovovich. Meu nome é Alice. Trabalhava para a Umbrella Corporation, a maior e mais poderosa entidade comercial do mundo. Eu era chefe de segurança de uma instalação secreta chamada A Colmeia, um laboratório subterrâneo gigante que desenvolvia armamentos virais. Houve um incidente. Um vírus escapou. Pessoas morreram. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto da franquia da Mila Jovovich, tá? Você gosta? Eu gosto, mano. Eu tenho um carinho também, mano. Faz tempo que eu vi, mas eu tenho acho um que essa é a carinho. palavra, carinho, porque eu admito que é ruim pra caramba. Tem Wesker filmes lá. aqui. Nossa! O Wesker. Mano, aquele Wesker cabelo amarelo, mano, não tem como, cara. É Muito pior do bom. que aquela introdução É do o Wesker Resident e o Evil. Krauser. Browser. É, a gente vai se confundir que nem o David Jones aqui, então. né? Então, mas o primeiro, o Resident Evil Hóspede Maldito, que foi lançado em 2002, eu gosto bastante dele, porque é um filme de terror legal, tipo, ele lembra muito aqueles filmes série B, sabe, meio trash. Eu mas apaguei metade desse filme da minha cabeça, cara. Cara. Eu vi, tipo, quando eu tinha, sei lá, eu acho que 13, 14 anos. Foi a época É, que eu... pode crer. Eu acho que foi na mesma época que eu tentei ver os filmes, foi a época que eu tava jogando esse Operation Raccoon City, que eu queria entender um pouco mais, só que eu fui pros filmes, não sabia que tinha nada a ver. Eu falei, nossa, não entendi nada. Sabe o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a jogar Resident Evil, eu assisti o Resident Evil Capítulo Final, que é o último filme da franquia da Mila Jovovich, né, em 2016. Então eu fui assistir no cinema logo depois que comecei a jogar Resident Evil. Então meu contato, tipo, saiu dos jogos e foi logo pros cinemas, mas já encerrando, sabe? E, tipo, já deu pra perceber ali que a franquia de filmes não era lá essas coisas, Sim. né? Mas eu tenho esse afeto, assim, eu gosto. O 2, principalmente, que é o Resident Evil Apocalypse, que tem uma tentativa de Nemesis, Tem o né? Nemesis É. nele, né? Mano, É, te falar que eu acho que eu não vi os dois
primeiros. Sério? Eu só vi a partir do 4, eu acho. Pô, só me lembro. O segundo é o que tem aquele Nemesis que é todo mirrado, mano, que Sim. é baixinho. É, E isso ela mesmo. sai na porrada com ele. Eu só vi a cena Exatamente. final Nossa, desse mano, filme, que isso. Mano, o meu que eu mais gosto é aquele que eles estão, tipo, eles vão de helicóptero ou de avião numa cidade e a cidade inteira tá infestada, então eles ficam presos num... Sim, é o... Tem o Chris extinção. nele, né? Tem o Chris, é uma tentativa de Que é o Chris, né? ator do Prison Break, não é? Isso ele, mesmo. Ele tá trancado Mano. numa jaula, sabe? Exatamente. Mas Mano, eu gostava muito a desse. pessoa que começa na franquia de Resident Evil e vai assistir esses filmes fica completamente perdida, cara. Eu lembro na minha cabeça de criança de 12, 13 anos, tipo, tentando imaginar como que a franquia de jogos se relaciona com isso e Sim. não tem como, sabe? É porque se encaixa mais no padrão, tipo, que é criado depois do 4, né? Que é muita ação, uma coisa mais Exatamente. absurda. Porque os Sim. filmes, eles abraçam uma gamificação de, tipo assim, mano, Sim. bora dar soco em vidro, Aham. tipo, chute no ar, piruleta. Eu me lembro que quando eu era criança eu me confundia muito a franquia da Mila Jovovich com os filmes de Anjos da Noite. Nossa, eu não sei lembro. porquê, tem meio que uma relação, né? Eu acho que é essa estética anos 2000, Sim. de ação dos 2000 que mistura um pouco de terror, sabe? Eu não sei se vocês percebem isso também, Mas é realmente ação, tem essa acho que a relação, ação, o figurino dela, Também. sabe? Também. Essa roupa meio, tipo, mano, é meio colã, mas ao mesmo tempo tem umas armas. Tentei tem umas mostrar um pouco facas. o Blade com Matrix, Matrix, né? Meio que Blade essa Matrix, vibe. lembra Exatamente. muito Os mesmo. próprios jogos beberam. Cara, os jogos têm muita referência a muitos filmes, cara. Eu fiz uma lista aqui, a gente tem desde Exterminador do Futuro 2 até, sei lá, Missão Impossível. Então tem uma série de filmes assim que eles pegam pra se inspirar Tipo, e você. deu certo, vamos tentar fazer igual. Exatamente, cara. E você vai pegando os jogos, por exemplo, o 4 ele é muito Missão Impossível 2. Você pega o Missão Impossível 2 ele com Tom Cruise, cara, você vê os chutes que ele Os dá, laserzinho. o óculos, mano. Tem muita Meu coisa que você Deus. pega ali, cara, pelo amor de Deus. Mas também a gente tem os filmes do Jorge Romero, né, que foi essencial pra franquia e, tipo... foi uma das principais fontes de inspiração pros primeiros jogos. Sim. Então é essencial Como citar. inspiração, né, no caso, você fala, É. tipo, os filmes da Madrugada dos Mortos, tudo mais, toda essa Isso. parada que inspirou muito até os jogos iniciais, né? Uhum. Que era essa questão mesmo da sobrevivência com zumbis, tipo, o zumbi sendo aquela criatura meio irracional, que se não me engano foi ele que criou, não foi? Madrugada dos Mortos é um dos primeiros obras Sim, sem o, ver o o Romero? o zumbi É, moderno. Ele consolidou, Isso. ele consolidou Porque mesmo. antigamente zumbi era tipo morto-vivo, saca? Aham. Tanto que você pega até na DC Comics mesmo, você pega o Salomon Grundy, que é aquele cara grandão que ele voltou à vida, ele é cinza e Ele tal. ele até tá super no Batman forte. Arkham City. Sim, ele Sim. é um zumbi. Só que ele é um zumbi da forma mais clássica. Ele não é o zumbi tipo, que infecta que a gente tem hoje, que são uma horda, sabe? É só um ser reanimado. É, exatamente. Verdade. Essa era a ideia do zumbi que a gente tinha antigamente, antes dessa ideia da infecção e tudo mais, que é o que o Resident Evil se inspira bastante, né? Uhum. Agora acho que seria até legal a gente realmente mergulhar na história, né? Do Resident Evil, as origens. A origem até do jogo, né? Porque exato. a gente não falou tanto de survival Sim. horror, a gente citou aqui, mas não falou o que é exatamente esse gênero. Uhum. Acho Verdade. que o Cauã pode explicar um pouquinho melhor aí. Cara, Survival Horror, ele é um gênero muito... eu vou dizer que ele é um gênero nichado, tá? Porque a gente tem o terror... Vamos supor que a gente tem o Você terror acha aqui em cima. nichado? Eu acho que sim, mano. Sim. Eu acho que eu considero ele nichado porque a gente tem... Ele se diferencia do terror. Por exemplo, se a gente for comparar ele com o Outlast, o Outlast não é um Survival Horror. Você só tá ali fugindo dos monstros, você não tem o combate, né? Ah, E entendi. ali o jogo ele foca muito mais na imersão de você sentir com medo. Isso ocorre em Resident Evil, mas Resident Evil ele se diferencia nesse gênero porque ele tem um combate, né? Então você pode enfrentar as criaturas, né? Até uma das principais frases do primeiro Resident Evil é Face Your Fear, enfrente seus medos, né? Então é justamente isso que o jogo propõe, né? E se a gente Se não me engano, era tipo a catchphrase, né? Era do primeiro jogo, isso, uma parada assim. Exatamente. E tem até alguns. Acho que, se não me engano, algumas. Não é na tela de loading. Acho que é logo quando você inicia o jogo. Aí aparece essa frase, se eu não me engano. Eles fazem isso no remake também. E, cara, o primeiro Resident Evil, ele foi um precursor desse gênero. Se você perceber hoje, muitos dos jogos que são de survival horror bebe da fonte de Resident Evil porque ele foi meio considerado o pai, né, de todo Dino esse Crisis, gênero. da própria Capcom, que Também. veio logo Veio depois, depois. vem bastante. Exatamente. Parasite Eve entra também? Acho que entra. também. Acho que sim. Silent Hill também entra. Silent Hill. Então tem todas essas franquias que são icônicas. Acho que Fatal Frame também, se não me engano, entra. Fatal Frame, porque você tira a foto do... Você consegue enfrentar, né? De certa sim. forma, exatamente. Exatamente. E se a gente for olhar pra antes na história de Resident Evil, no desenvolvimento, ele se inspirou em 2 jogos. Pra falar a verdade, ele ia ser um remake de um jogo. É sério isso? Ele ia ser um remake de um jogo do produtor do Tokuro Fujiwara. Ele tinha ele já trabalhou, tipo, com vários jogos. Ele já era um veterano na Capcom, sabe? Já Sim. tinha trabalhado com Mega Man e etc. E o conceito inicial do primeiro Resident Evil era ser um remake do jogo dele, que é o Sweet Home. Esse jogo foi lançado em 89 e ele acompanha uma equipe de cineastas que ficam presos em uma mansão mal assombrada, né? Então já dá pra ver a beleza. relação aí. Aí ele contratou o Mikami, porque o Shinji Mikami, né, que é o
o diretor do primeiro Resident Evil e o pai Ele da um dos franquia grandes, também. É né? isso que eu ia falar, um dos grandes cabeças, né? Sim, da se franquia se Resident você Evil. pesquisar a fundo, você vai perceber que ele tá muito envolvido no cerne da franquia. E o pessoal ficou muito triste quando ele saiu, né? Porque falou, agora o Resident Evil acabou, e até hoje tem muito Que esse foi debate. mais depois do Resident Evil 4, né? Que ele Sim. se afastou da Capcom. Foi Exatamente. depois do 4 ou do 5, não lembro Acho agora. que Foi do 4. Do 4, Se né? eu não me engano, ele chegou a trabalhar no Code Verônica também, mas depois do 4 foi o último trabalho dele ali. Beleza. Aí o Fujiwara, ele contratou o Mikami. É engraçado dizer isso porque o Mikami até então ele só tinha trabalhado com um jogo do Pateta e do Aladdin. E ele tinha fracassado em trabalhar com um projeto dele, pessoal, que não deu certo, não foi pra frente. Mas o Fujiwara, ele contratou o Mikami porque ele era muito fã de filmes de terror. Então Sim. ele, sabe, era um mestre nisso, ele sabia muito. Mas ele tinha se afastado nisso porque ele tinha uma relação ruim com o pai, sabe? Ele falou que, uma declaração dele é que ele não queria relacionar uma coisa com a outra e não queria ter que sofrer mais com esse gênero, sabe? Ele relacionava uma coisa com a outra. Ele relacionava a questão dos filmes de terror, que ele entendia e gostava, com o pai dele, que tinha uma relação Isso, problemática. ele não gostava mais de sofrer com relação a isso, entendeu? Foi meio que um gatilho pra ele. Mas o Fujiwara viu isso e quis, justamente por causa disso, que ele queria trazer o Mikami pra equipe dele pra trabalhar nesse remake. Porque ele falou que, o Fujiwara, ele falou que uma pessoa que ela sente esse medo, ela pode trabalhar nesse projeto porque ela vai entender realmente o conceito do que é um terror, né? Então eu acho que ele foi a pessoa perfeita para isso, até por causa do conhecimento deles, né, nos filmes. E, cara, ele fez a melhor decisão que ele poderia ter feito. Mas o desenvolvimento do Resident Evil 1 de 96, ele foi muito conturbado. Eles atrasaram no lançamento, eles tiveram que trocar a plataforma, então eu não lembro que plataforma ia ser lançada, mas era para outro console. Depois eles migraram pro PS1, mas eles conseguiram se adaptar. Aí eles fizeram cenários pré-renderizados com 2D, né? Sim. E os modelos 3D Eu dos vi isso. personagens. Inclusive, até hoje é bacana olhar isso, sabia? Tipo, eu Sim. vejo o gráfico dos antigos, eu ainda acho aceitável, assim, tipo, Sim. pra É, época, sabe? Você exatamente. olha- Mano, o remake, Quando né? você bota na época, não envelheceu tão mal, sabe? Sim. Tipo, o remake, a gente vai comentar melhor dele, que saiu pouco tempo depois, mas eu olho, sempre que eu vi esse jogo, eu falava, mano, não é possível, esse jogo saiu faz, tipo, 2 anos, né, 3 anos, porque o cenário pré-renderizado ajudava muito ao jogo ser mais bonito, os modelos serem mais bonitos. Sim. Eu falo alguma coisa, esqueci. Volta aí, calma. Eu ia comentar que, tipo assim, nessa parte do processo ser conturbado, é interessante porque o conceito do jogo era diferente inicialmente. Sim. O Shinji Mikami não pensava em ser zumbi, ele pensava em ser fantasma, espírito. É por causa do Da inspiração do outro no Sweet jogo, né? Home. Sim. Que o Sweet Home era essa coisa mais tipo espírito e tal. O modelo de ser uma mansão, tanto que foi muito incorporado nos próximos jogos da franquia. Sim. Porque esse backtracking seria você avançar no jogo, mas depois você volta pra uma parte que você já passou, porque algo mudou ou porque tem um item lá. Sim. Então, É uma parada bem estabelecida pelo Castlevania, Metroid sim, também. e tal. Metroidvania também marca muito Bem esse lembrado. gênero. Que são coisas que esse jogo meio que estipulou pra esse gênero, do survival horror. Coisa de recursos limitados, os monstros são difíceis de matar, você tem os baús normalmente, então você Sim. não consegue carregar tudo que você tem no Os seu saves bolso. são limitados. Os saves são limitados Sim. também, você tem os cartuchos, no caso do Resident Evil 1, você tem aqueles cartuchos pra você escrever na máquina, O né? Ink Ribbon. Tem a máquina de escrever que você salva o seu jogo lá. Então esses elementos pra dificultar assim essa experiência, tipo, tudo que você gasta é contado, Sim. você não pode E- esbanjar. Qualquer ação que você faz tem que ser pensada, Uhum. porque senão você vai se prejudicar. Sim. Então foi algo que foi muito importante pra esse gênero. E é engraçado ver a trajetória do Shinji Mikami, porque ele inicialmente foi rejeitado pela Capcom. Tipo, Sim. ele tentou, se candidatar, né, pra vaga de emprego lá. Sim. E aí ele foi rejeitado, só que depois de uma semana chamaram ele de novo. Porque eu acho que tinha 2 caras que ele conhecia lá dentro, e aí eles falaram, mano, vamos supor, eram 50 pessoas. Aham. Metade falou, vocês não foram aprovados. Só que esses 2 caras que estavam lá dentro falaram, mano, a gente precisa de mais gente, pá, chama uma galera aí. Porque os testes lá consistiam de uma entrevista e um teste. Um teste escrito. Ah, é? E o Shinji Mikami foi mal no teste Caraca, escrito. essa eu não Caramba. sabia, É por isso mano. que ele foi, não foi aprovado. E aí depois ele chegou lá e, como o Cauã citou, né? Ele trabalhou em jogos como o do Pateta, Sim, do Aladdin, porque tinha muito essa coisa de trabalhar com licença estrangeira. sim. Porque, entendeu? né, acabava lucrando bastante. Então foi interessante o Resident Evil porque deu um foco maior a, uma IP nova deles. Sim. Sim, Que aí é foi sendo verdade. desenvolvido e tal. E o Shinji Mikami continuou na franquia por muito tempo. Mas na sequência a gente tem qual jogo depois do Resident Evil 1? Na verdade, a gente podia falar um pouco da história do 1 também, verdade, né? é verdade. Entrar um É, pouco né? na questão da história que a gente falou do que é o jogo, que é um survival horror,
que ele tem esse cenário pré-renderizado e tudo mais. E basicamente é isso, gente. No primeiro jogo você vai acompanhar ali uma galera sobrevivendo numa mansão, que vai estar cheia de zumbis, que a ideia inicial era ser fantasma, mas mudaram pra zumbis, Sim. sabe por que exatamente a decisão? Porque ele falou que, tipo assim, era uma questão de, tipo... ele primeiro pensou que o que é mais assustador. E ele cogitou que, mano, essa coisa do além, o sobrenatural, é algo que te perturba. Só que, por uma questão comercial, ele também viu que, tipo, mano, acho que espírito não é tão Sim. atrativo, tipo... sim. E aí a questão do zumbi e tal, essa roupagem, acabava sendo um pouco mais acessível. Então tem uma questão de acessibilidade, tipo, você reconhecer essas criaturas e tal. E uma coisa que mudou bastante esse conceito foi que durante o desenvolvimento, tipo, o jogo mudou completamente umas 3 vezes, basicamente. Uhum. Ele tinha algumas ideias iniciais, mas com o tempo eles tiveram que refazer. E na terceira vez entrou um roteirista que ele, cara, falou, a gente tem que organizar isso daqui. Então ele alterou alguns conceitos, transformou os espíritos em zumbis, transformou, sei lá, a equipe de cineastas na equipe dos Stars, né? Que é uma equipe de elite militar da polícia, né? Como se fosse a SWAT, algo do tipo, daquela pequena cidade. E todos esses conceitos foram estabelecidos depois, lá na reta final mesmo, sabe? Quando eu lembro até que, quando eu tava pesquisando, acho que na pré-alpha, assim, eu acho que alguns personagens, por exemplo, o Barry, que é meio que o acompanhante da Jill ali, o parceiro dela, ele ia ter partes cibernéticas, entendeu? Ele ia ser tipo um ciborgue. Nossa. Então tem todo esse conceito que depois eles usaram em Dino Crisis como referência até, mas tudo isso foi descartado e eles seguiram com zumbis, mansão e terror a partir da, sabe? Que esse roteirista entrou. Final mesmo. Na reta final. Tipo, acho que, se eu não me engano, faltando uns 6 meses pro desenvolvimento final do jogo, assim. Inclusive, é legal agora que você citou dos Stars, já introduziu, que é uma equipe militar, da mansão, dos zumbis, que a gente já tem meio que todos os plots básicos da Sim. história, né? Que basicamente no primeiro jogo, quando a gente entra ali, a gente é apresentado o Resident Evil, é essa ideia. É uma equipe militar, né? Tipo aí da polícia, da SWAT, como o Caô citou, que é os Stars, que é um nome, né? Uma equipe que é citada durante a franquia inteira, né? Bem importante. E eles entram na mansão por conta de uma investigação, né? Que eles têm que fazer de uma arma biológica sendo desenvolvida por uma corporação chamada Umbrella, Sim. que é aquele símbolo clássico do guarda-chuva. Por conta disso, essa equipe é mandada pra lá. Tem um acidente, né? Antes deles entrar, eu não lembro agora direito. Você pode me... Se tem É que eles alguma chamam de... coisa. Tanto que no primeiro jogo tem uma cena que é live action, não é? Sim, que a gente comentou aqui mais cedo, e é uma cena live action, que o Shinji Mikami dirigiu essa cena. Caraca. Era até um sonho dele, ele disse em uma entrevista que ele realizou esse sonho de dirigir esse pequeno curta, né, que a gente vê no começo do primeiro jogo. E, cara, É meio galhofa, né? muito galhofa, é galhofa. sabe? Zero orçamento. Eles falaram que eles contrataram o pessoal de uma agência e o pessoal nem era ator, sabe? Por exemplo, a falam atriz que é da bem Jill é tosco. uma estudante. Tinha um cara lá que era... Eu não lembro o que ele era, ele trabalhava em banco, se eu não me engano. Então o pessoal não tinha experiência nenhuma, só contrataram por causa da aparência física deles, que era relacionada aos personagens, entendeu? E pra divulgar no Ocidente. Então esse foi o foco principal deles. Então e outra, tava no fim do desenvolvimento do jogo, então eles só precisaram isso o mais rápido possível. Mas eu acho que hoje eu vejo com um carinho, sabe? Analisando todo dá um esse contexto charme, da dá um charme. época. Cara, tá meio borrado na minha cabeça. Eles, tipo, tem um acidente de helicóptero deles, Isso. bagulho Eles assim, acham de eles helicóptero. caem. Quando eles são na região da mansão, eles são atacados por cachorros que não Isso. parecem ser reais, né? Isso. Que até parece, quando você olha a cutscene, é meio bizarro, porque parece uns barulhos de Velociraptor, é muito bizarro, tá ligado? Tanto que eu acho que tem uma cena que, tipo, tem um cara que ele pega uma arma, assim, do chão, e aí tem uma mão, assim, tipo, decepada. E aí eles vêm assim, essa mão e começam a correr. Tanto que quando você tá na mansão e você tenta abrir a porta, normalmente entra uns cachorros, né? Sim, se você Sim. tentar abrir entre os cachorros que estavam te perseguindo na cutscene. Sim, então você não consegue sair mesmo. Então eles meio que ficam encurralados na mansão. E Sim. é legal que já são vários conceitos clássicos colocados aí, da arma biológica e tudo mais, só com alguns inimigos clássicos. Tipo, tem o zumbi ground mesmo, normal ali, que aparece, tem os cachorros que seguem a franquia inteira. Várias coisas são colocadas aí que são bem interessantes, né? A resolução da história mesmo, eu não me recordo direito, mas eles já descobrem a questão da traição do Wesker e tudo Isso. mais, que ele fazia parte dessa equipe, né? Dos Stars, que é mandada pra mansão. Tem o Chris, que é o dos personagens jogáveis, que a gente consegue controlar, é uma das opções de escolha do começo pra ter a campanha dele. Tem a campanha da Jill, que o Arthur citou bastante, né? Que é a campanha que ele tentou jogar no remake, né? Sim. Não nesse jogo, mas no remake que ele jogou. E tem os acompanhantes ali, né? Tem o Barry, que acompanha a Jill.
E tem o Wesker, que também fica ali andando na mansão e Sim. tudo mais, que ele acaba se revelando como, spoiler, né, de um jogo de 30 anos atrás. Ele revela como sendo um traidor que trabalha pra Umbrella, no caso. Sim. E, basicamente, qual é o final mesmo desse primeiro jogo, pra gente já tentar ir pro segundo? Olha só, o Resident Evil 1 tem alguns finais alternativos. Então tem um final convencional que, tipo, você consegue sair de todo mundo, com todo mundo de Raccoon City. Raccoon City não, desculpa. Da mansão, Da né, mansão da Umbrella. Spencer, exatamente. Antes dela ser explodida, né, para o pessoal evitar vazar os vírus que estavam lá e todas as informações que comprometeriam a Umbrella futuramente. Qual é o nome do vírus, inclusive? Tem um vírus, né? O Putz, nome cara, dele. aí você me pegou. Eu Se eu não me lembro engano, agora qual é o T-Vírus, se eu não me É engano. o T-Vírus, depois vai ter as upgrades do T-Vírus, né? Que Tem. eles vão usando. Os vírus, eu confesso que eu não me lembro de cabeça porque são muitos. Você vai ver que ao decorrer da franquia, por exemplo, no Resident Evil 3, já tem outro, no 4 outro, então nem se fala, né? Nem é vírus, é hospedeiro. Então essa parte mais biológica eu fico meio confuso mesmo. Eu lembro que o T-Vírus depois é pra criar o... Eles aprimoram pra criar o Mr. X. Depois do Mr. X tem, tipo, um Mr. X acima, que é o Nemesis, que ele usa já um bagulho de Isso. hospedeiro também, que lembra do 4. Ele tem um verme nele que e tal. no remake eles citaram como NE Alpha, que era um parasita especificado justamente pro Nemesis, né? Que pro pessoal que não sabe, tem 2 perseguidores que eles aparecem futuramente, que é o Nemesis e o Mr. X, A gente vai entrar que neles são daqui a feitos pouco. exclusivamente pra caçar essas pessoas, né? O Nemesis exclusivamente pra caçar os membros restantes do Stars do primeiro jogo. Mas isso a gente vai citar mais Tanto que pra ele frente. fica- a única coisa que ele fala é falando, tipo, Stars! Você provavelmente já ouviu isso em algum lugar. É muito icônico. É, o editor botando aí depois do Nemesis falando. Sim, por favor. E nesse primeiro jogo tem o Tyrant, né? Que é o primeiro Tyrant de todos, que é uma tentativa da Umbrella de criar essa arma perfeita. E tanto é que o Wesker supostamente morre com esse Tyrant, né? Mas ele já tinha havido se infectado com o vírus pra ele subir pra uma raça superior, né? Depois a gente descobre que o Wesker tem essa trama e ele trama a própria morte pra fugir da Umbrella e se juntar ali com uma concorrente, sabe? Pra ele tentar adquirir o sucesso dele e não da Umbrella. Mas no primeiro momento isso aí tudo é retcon, porque no primeiro momento ele morre. É, exatamente. Não tava planejado uma sequência, sabe? Mas, assim, com o sucesso do primeiro jogo, eles falaram, cara, a gente tem que continuar isso daqui, entendeu? O Resident Evil 1 tava previsto pra ser um fracasso na Capcom. O pessoal não tava botando fé. Tanto é que eles tiveram alguns problemas com o título também, e isso quase não fez o jogo lançar, porque, como a gente citou anteriormente, né? Biohazard é o título no Japão. Sim. Mas aqui, a gente tem... Aqui não, né? Nos Estados Unidos tem uma banda bem famosa chamada Biohazard, e tinha outros 2 jogos chamados Biohazard ah, não também. sabia que era sim. por isso. Aí eles tiveram que alterar o nome aqui pro ocidente. Aí lançaram pra cá como Resident Evil. Aí ficou marcado pra franquia assim. E aqui é chamado Resident Evil e pra eles é Biohazard. Biohazard. Que significa, em tradução, seria risco biológico. Né? Tanto é que hoje em dia a gente tem essa discussão se Resident Evil ainda é Resident Evil, porque não tem mais tanto essa questão das armas biológicas, né? Porque hoje em dia a gente já tem vampiro, lobisomem. Mas tudo tem meio que uma explicação Tem, meio tem científica, sim. meio Reba ali, né? Meio Stan Lee, sei lá. meio Tem bizarra. sim. Eles não alopraram diretamente pra si. Nossa, agora existe vampiro no mundo de Resident Evil que só existe zumbi. Não, ainda são armas biológicas, mas o conceito já é diferente, né? Mas a gente vai chegar até lá. E depois eles lançaram um remake que eu acho sensacional, pra mim é um dos, sabe, top 3 jogos de Que Resident melhora Evil da bastante franquia. o jogo, né? Tipo, dá uma levada. Eu acho que é a versão definitiva de Resident Evil, sabe? Vocês viram que tava tendo umas discussões de talvez ter um remake de Sim. novo do remake? Tem esse rumor. parada Sim, dessa? teve esse rumor porque em breve a franquia vai completar 25 anos, se eu não me engano. Acho que é. Aí eles queriam dar de aniversário esse remake do primeiro jogo, né? Mas seria um remake nos moldes atuais, Sim. né? Como você já viu o Resident Sim. Evil 2, Resident Evil 3 Remake, o 4 Cadê também o Code recentemente. Verônica remake naquela? Pois é, né? Tá a Mas caminho, calma, João, tá a caminho. calma, a gente vai chegar lá. Vamos, já que a gente conseguiu citar o contexto do Geraldão, vamos passar pro 2 também? Que eu Beleza. gosto bastante. O 2, ele é a continuação direta do primeiro jogo, mas nele a gente acompanha 2 personagens novos, né? Que é o Leon, que é um policial novato, e a Claire, que é a irmã do Chris, do primeiro jogo, né? Então, eles dois chegam em Raccoon City praticamente na mesma hora, os dois acabam se conhecendo ali no posto de gasolina, e eles tentam seguir em Raccoon City tentando sobreviver, né? Porque agora, o vírus que a gente conheceu na Mansão Spencer no primeiro jogo
foi espalhado por Raccoon City. Então Raccoon City tá completamente dominado pelos Inclusive zumbis. é legal que no posto de gasolina que eles descobrem a presença dos zumbis, né? Exatamente. Porque eles estão lá, tipo, e vê que tá abandonado e fala, o que tá acontecendo aqui? E aí, eu acho que a Claire, depende de quem você escolher, quem entra primeiro. Se Isso. você tá jogando com o Leon, você entra com ele, e aí a Claire te salva, e vocês saem juntos. E se você tá jogando com a Claire, o Leon te salva e vocês saem juntos, né? Aham. Tem isso, mas aparece os zumbis a primeira vez ali no posto de gasolina. Exatamente. E é É uma bem cena bem icônico, tensa. né? Assim, eu lembro da cena do No clássico Leon. já é, tá ligado? Sim. É muito boa. Eu, tipo, o meu primeiro contato com Resident Evil foi com o 4, mas depois eu joguei muitos clássicos, então antes de vir até os remakes eu já tinha esse apego. E eu lembro que essa cena inicial, tanto do primeiro Resident Evil com o primeiro zumbi, e no Resident Evil 2, no posto de gasolina, você conhecendo a Claire também, é bem icônico, sabe? Eles Nossa, conseguiram a marcar cena essa... do primeiro jogo é uma das cenas mais icônicas de zumbi que eu já vi. Se não comentou, e é muito boa, Que cara. é ele tipo, virando o rosto pra trás, assim. Exatamente. Tanto que você pode ou matar ele você mesmo, mas se você voltar pra onde o Barry tá, o Barry mata ele pra você. É isso, um detalhe bem legal, porque o Barry, ele meio que acompanha a Jill, né? Ele é um sidekick ali, praticamente. E tem essa questão que se você botar, ele acaba matando o zumbi, Sim, né? Eu ele é acho meio que o isso Deus Ex Machina, aparece de vez em quando pra ajudar. Deus Ex Machina. Jill Sanders. Nossa, Sim, a Jill Essa estava trama. prestes a ser esmagada em uma das armadilhas da mansão. Aí chega o Barry e consegue salvar ela, prestes a ser esmagada. Aí ele solta uma frase de efeito dizendo que ela quase virou um sanduíche de Jill. Sim. Nossa, That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. as frases são muito galhofas, mas são icônicas, né? Sim, Hoje em o dia humor não é tem bem noção. presente na série. Eu acho que talvez nos mais recentes não tanto. Mas no começo, por mais que eles se levam a sério até determinada instância, tem um humorzinho assim, meio É galhofa. aquele humor sem querer, né? Ele é, meio, é que tem umas horas, Resident Evil, o pessoal fala, nossa, mudou muito no 4. Eu não acho. Se você pega até os remakes mais recentes, ele tem uma veiazinha meio anime. Tem. Tipo, os japoneses não conseguem não botar É, um bagulho né? anime ali Sim. no Tem meio, umas tá ligado? Um absurdismo do Tem uns nada. absurdos. Eu já comentei muito isso daqui, que quando, na minha infância eu tinha meio que preconceito com anime, né? Aí depois eu falei, nossa, mas por que isso daqui? Isso daqui é tão estranho na história de Resident Evil, que tenta ser meio pé no chão, né? Aí depois eu vim descobrir que Resident Evil é oriental, né? Eu falei, entendi. você não sabia que era oriental? Eu não sabia, eu Ah. achei que era produção americana, acredita? Pode ir pra... E dá pra enganar, né? Que tem Acho umas sim. bizarrices que os caras falam, nossa, isso é muito foda se fosse querendo Ghost in the Shell, no não sei o que, no Akira, tá ligado? Dragon Ball, tá ligado? É uma parada assim, tá Mano, ligado? mas depois acompanhando a franquia, eu acho isso sensacional, cara. Eu acho que é o que torna a franquia diferente, sinceramente. A Jill, no terceiro jogo, eu não sei se não lembro se no clássico tem isso, mas É. no remake tem a hora que ela pega a bazuca de fóton lá, atirando no bicho, tá Caraca. ligado? Isso é no remake, mas, tipo, se eu parando pra analisar, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então, aí continuando... Eu adoro isso, gente, não tô criticando não, tá? Eu amo. Mano, tipo, olhando de fora, parece muito estranho mesmo, né? Foi a minha percepção quando eu comecei. Sim, quando você tira de contexto qualquer cena assim, fica muito absurdo. Exatamente. Mas Mostra- dentro faz sentido. Sim, e você acaba se afeiçoando, isso é bem engraçado. E voltando só, finalizando o contexto do segundo jogo, o Leon e a Claire vão pro departamento de polícia de Raccoon City, que é onde os Stars ficavam, né? Sim. Aí eles tentam sair dali, eles acabam passando pelos esgotos da cidade e conhecendo um laboratório que ficava embaixo de Raccoon City, que é onde a Umbrella coordenava tudo ali, e onde justamente o vírus vazou, né? A gente tem toda a questão do Birkin, que ajudou a criar o vírus, e ele acabou sendo infectado também, ele Tem a virou filha um dele monstro. também, que é Tem uma a- personagem Exato. que é na trama da Claire, bem Uhum. importante, porque você resgata ela, você não sabe muito bem quem é essa criança. Você descobre que o Birkin, que é o cientista, é o pai pai. dela. Tem a e- Nete também, que é a mãe, Sim. e ela é uma cientista também. E o Birkin é legal porque ele é mais importante porque depois ele vira um dos Tyrants, né? Ele fica Sim. com o olho no ombro e tal. ele fica te Exatamente. É, seguindo. na campanha da Claire ele é o boss final. Da Claire é o boss final. Cara, eu costumo e tem a cena dizer... do trem que é muito boa, eu acho. Mas, tipo, no jogo original muda muito do remake, porque eu só joguei o remake. Eu O também soube a remake, história do remake. ele é muito fiel ao clássico, tipo, 90%. Ele pode tira pá. pouquíssimas coisas, por exemplo, uma coisa que eu me lembro que eles tiraram foi as aranhas. De resto, praticamente tá tudo lá. Tanto em questão de... Não tem as aranhas na parte da Claire, não tem? na- eu lembro no que- original? Não, no clássico. No No, clá- no remake, quer dizer. não- No remake não não tem, me lembro. eles Tem? tiraram as aranhas. Nossa, eu lembro de ver aranha que eu tenho acho- Tem uns aracnofobia, eu bichos, fico com medo. tem uns tá bichos ligado? estranhos no esgoto, mas... Sim. Não, não, tem uma hora que tem meio que um corredor cheio de ninho de... Não, e os sabe- bichos da não, aranha, sabe parece o umas que é aranhas isso, que saem João? do teto. Isso daí é no remake do 3.
Que tem meio então que uns bichos meio que parece uma aranha mesmo, mas eu não chega a ser confundi, também. Porque eles usam meio que alguns cenários iguais, pode ser. É, Confundi, então. exatamente. Aí eles meio que reaproveitaram A gente vai entre muitas explicar o aspas. porquê daqui a pouco. Sim. Aí é isso, né? Tem esse laboratório, tem a Annette e o Birkin, que são pais da Sherry. E ainda bem que você citou a Sherry, João, porque ela é muito importante pro futuro da franquia, né? Sim. Ela chega a aparecer no 6, ela vira uma agente também. A Claire e o Leon resgatam ela. No fim, depois de tudo, logicamente, a Claire e o Leon são interferidos ali pelo governo americano, né? Pra saber os detalhes, saber o que aconteceu. A Claire, ela consegue sair, tipo, o governo libera ela. E o Leon, ele, em troca da proteção da Sherry, ele decide ficar no governo. Então ele vira um agente do governo. E posteriormente a gente vê isso no 4 vai Resident ser bem Evil 4 importante. e no Code Verônica, porque a Claire tá em busca do Chris. E ela não achou o Chris em Raccoon City, e o Chris era um dos membros da elite dos Ele Stars, era entendeu? um dos jogáveis do primeiro jogo, como a gente citou antes. E Exatamente. ele fica desaparecido depois da trama do primeiro jogo. E a irmã dele vai atrás. Por que aconteceu com o meu irmão? Cara, Mas o 2 ele se passa realmente depois ou é algo quase simultâneo? O quê? depois. Do primeiro jogo. É depois, porque o 3 Sim. acontece simultâneo com o 2. Ah, Uhum, tá. exatamente. É É isso mesmo. Se eu não me engano, é 3 meses depois. Isso. Entre o 1 e o 2. Ou é do 0 pro 1. Enfim, é um tempo muito próximo, sabe? Os acontecimentos dos 3 primeiros jogos são muito próximos mesmo. Aí a gente teve o remake, né, que o Arthur citou e foi sensacional, é muito fiel. Se você estiver ouvindo e se interessou pela história, eu recomendo que você comece Joga o pelo remake, 2, sim. pelo remake, porque é um jogo que, sabe, ele é quase de igual para igual Foi o pro que me remake. interessou na franquia, realmente, eu admito, assim. É, a gente pode até falar O melhor 2 porque remake. ele foi muito importante pra era moderna de Resident Evil, Sim, quando a gente chegar nessa parte, porque realmente criou tanto uma fórmula da empresa por si só lançar os jogos dela, Sim. sabe, como que ela lança a franquia base e conciliando com os remakes, quanto pro tom da franquia. Sim. Porque antes a gente tava futuramente a gente vai chegar nisso, mas tava num momento que tinha ainda muito mais pra ação. É. Mas ainda nesse momento a gente tava numa coisa mais pé no chão e tal, Sim. tipo, mais survival E horror. até pra Capcom, pra esse jogo, na verdade, pro jogo anterior, pro 7, eles desenvolveram a Re-Engine, né? Uhum. Que foi Aham. aprimorada Bem lembrado. pro Resident Evil 2 Remake. Podem me corrigir se estiver incorreto, Não, tá mas certo. é isso. E essa engine tá sendo usada hoje, por exemplo, Street Fighter 6, por Mano, exemplo. eles tá usam ligado? essa engine pra Pra tudo. tudo. É Aham. tipo, E eu nunca vi uma engine tão eclética, tipo, tão. Mano, eles usam É, pra tudo. e ela consegue diversificar os estilos, né? Sim, Isso é muito muda muito. interessante. Cara, e se você pega o Street Fighter 6, é assustador Aham. a diferença de qualidade do 5 pro 6. Verdade. O 6 com a Re-Engine é É um absurdo. salto de muito lindo. grande, né? É muito bonito, Sim. cara. E o que é mais engraçado é que eles conseguem evoluir ela constantemente. Se você olhar o 2 pro remake do 4, você já vê outra evolução grandíssima. Vai ter a atualização atual dela, que vai ser a Rex, né? A Rex, Isso. que vai ter, estão chutando que pode ser um Dino cara, Crisis. Ah, pode pá. João não me Vai hypa, eu ser tinha Rex, esquecido né? O nome disso. da Engine, tá ligado? É, que pode ser uma referência, tanto um indício pra Dino Crisis Remake, quem sabe, né? Que, pra quem não sabe, Dino Crisis é aquela franquia dos dinossauros, né? E é da Capcom É também. do mesmo criador, é o Shinji Mesmo Mikami criador, que é. também fez. Uhum. É uma... E pra quem não sabe o que é Engine, tá? Que a gente tá falando aqui, a gente se empolgou. Engine é basicamente uma... É um motor gráfico. É, um motor gráfico. É uma ferramenta pra desenvolver jogos, Sim. basicamente, tá? Todos os gráficos que você vê no jogo é desenvolvido por essa engine. É, por essas engines, no caso, né? as de Resident Evil, a da Capcom em si, né? Sim. Exatamente. E só complementando antes da gente seguir em frente, eu acho legal citar que o R2 foi dirigido pelo Hideki Kamiya, que era um cara muito importante na Capcom, que depois ele criou outros estúdios, incluindo a Platinum Games. Ah, tá. E ele é o cara que dirige jogos como Devil May Cry, Bayonetta. E o Resident Evil 2 foi meio que o primeiro jogo dele, como diretor. Tanto que o Shinji fala que... Nossa, acho estranho falar Shinji. Shinji. Vai ser Evangelho. É Evangelho, né? O Mikami. Esse episódio ainda vem. Sim, chegará. O Mikami, ele fala que o Hideki, ele tinha um tato pro público muito bom, tá ligado? E visualmente falando também. Tanto que ele considera o R2 um jogo bem mais acessível comparado com Sim. Sim. Eu não sei dizer porque eu não joguei a versão original. Você chegou a jogar a versão original do Cara, R2? Eu vou citar aqui rapidinho, porque a minha história com os primeiros Resident Evil é muito complexa. Aham. Mas o 2, eu zerei ele em muitas plataformas. Tá. E a primeira foi no meu celular. Pode pá. Então, eu tive que fazer uma gambiarra. Primeiro, para instalar um emulador. Depois, para configurar os controles, para conseguir jogar no celular. Eu te entendo. E, cara, foi uma confusão
eu quase desisti de jogar porque ele realmente é muito difícil, tem um controle tanque, etc. Mas o 2 clássico, ele tem um modo que ele facilita, né? Tem o Arrange Game, que deixa, tipo, você tem armas mais poderosas, você começa com uma submetralhadora, se eu não me engano. Então ele tem essa parte mais easy pro pessoal que tá iniciando. Então eu diria que ele é mais acessível que o primeiro jogo. Tá. Mas ainda assim, ele tem muita dificuldade, sabe? Eu penei muito pra conseguir zerar pela primeira vez. E tanto é que eu acho que é por isso que eu gosto tanto, sabe? É como se fosse a conquista de você zerar um Dark Souls. Sim, não, sim. Sabe, em relação de gameplay e outras coisas é completamente diferente, mas eu digo a conquista. Sim, E sim. você Superar o De desafio. tirar o Sim. personagem que você quer no gacha. também acho que pode relacionar, sabe? Essa conquista, tipo, cara, eu consegui um negócio super difícil. E a partir de então, eu comecei a zerar tipo, no PSP, PC e etc. Então ele já tem esse negócio da questão de facilitar pro público novo. Uhum. E o remake consegue fazer isso muito bem, né? Ele consegue abranger ainda mais esse público, porque o remake, além de ser uma reimaginação completa do segundo jogo, a gente tem gráficos atuais, a gameplay é muito gostosa, sabe? A parte cinematográfica também é muito boa, cara. Também. Eu Ele acho tem muito dificuldade, não tem? O remake. Tem. Agora a gente tem um modo profissional que é muito similar ao modo clássico do Resident Evil 2, porque você tem que usar o Ink Ribbon pra salvar, você só consegue salvar com a caixinha de tinta, a dificuldade é maior, qualquer hit você já vai pro Danger, então acho que eu, particularmente, agora eu só jogo no profissional porque é o que mais se assemelha ao clássico. Pode Porque o Cauê é um profissional É de Resident Evil, não é mesmo? Hardcore fan. Sim. Mas uma coisa que eu queria perguntar antes de ir pro 3 também é que o Mr. X era meio diferente, né? No original, pelo que eu ouvi dizer. Cara, eu acho que a maior Eu diferença... Acho que o Nemesis é bem mais. O Nemesis tem mais é bem mais, diferença. pá. O Mr. X no clássico, ele é mais scriptado, sabe? Tem Ok. os momentos certos dele aparecer. No 2, como é uma evolução, um remake, né? Ele pode aparecer em momentos que você não espera. Ele tá realmente circulando Mano, a mansão esse cara, inteira. esse Kengo, velho, ele é muito esperto, velho. Ele é muito esperto, tá ligado? É absurdo. Mano, ele consegue ouvir seus tiros, cara. A inteligência artificial do Mr. X no remake é, cara, muito bom. Eu lembro de ouvir Filho da muita puta, comparação mano, ele é muito com, esperto, bizarro. com Alien Isolation, tá ligado? Exato, bem lembrado, Arthur, porque Alien Isolation foi uma inspiração pro desenvolvimento da inteligência artificial do Mr. X. E o Mr. X no remake, ele tem essa questão de, primeiro, ele pode aparecer em qualquer lugar, em qualquer momento, porque ele vai estar te seguindo durante a RPD inteira. E não só isso, fora também. E segundo, é que tem a questão, tipo, da imersão, né? Então, o design dele tá muito bem feito. Tem o chapeuzinho dele que eu acho que muito você consegue legal. tirar o Dá pra chapéuzinho. tirar Sim, no tiro. que é até uma conquista do jogo, né? Sim. Os passos dele, você ouve, você fica em choque, porque você tem um bicho que você não vai conseguir matar e tá vindo atrás de você. O máximo você consegue dar uma retardada nele. Sim, exatamente. Mas ele só E cai no chão por um e tempinho. ajoelha um tempo e depois levanta. Isso. Pro pessoal que, tipo, nunca passou perto do Resident Evil 2, imagina só, você tá num corredor escuro, com uma lanterna e uma pistola na mão, quase sem munição. Você tá andando no corredor, aí você começa a ouvir passos pesados atrás de você. A única coisa que você quer fazer é fugir Tem dali. um brucutu de 3 Exatamente. metros de altura vindo E de mesmo dar assim, soco. não é garantia que você vai conseguir fugir, porque ele é gigante, Ele é vai rápido. ele é rápido. É, pode acontecer o que já aconteceu comigo na demo, tá ligado? Que eu fui correr pra frente, pensei que ele tava atrás e tava na minha frente. Nossa, e a Eu não aparição jogo de dele. A primeira aparição dele é muito boa, mano. Sim, é Que é ele icônica. tirando o helicóptero assim no caminho. Nossa, você fica, tipo, é bom demais. quem que é esse Muito cara, bom. tá ligado? Ele fica te perseguindo pelas próximas 4 horas. O Leon até solta um Jesus Christ! Jesus Christ! É muito que bom. porra é essa, tá ligado? E é legal também, porque eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ele não spawna automático, né? Ele, tipo, meio que se ele spawna, ele fica andando ali perto, Sim, sabe? Tipo, fica ele na não- região. Ele não fica, tipo, sumindo e aparecendo. Não, Não é ele tá ali no scriptado, mapa. né? É. Tipo, Sim. Ele tá no mapa, ele te escuta e começa a ir na sua direção. Digamos, Tá ligado? pra facilitar o entendimento, que ele é como se fosse um mob do Minecraft. Ele, assim que ele spawna, ele fica ali naquela região, entendeu? E enquanto você não matar ele, ele vai continuar ali. É basicamente isso, em termos mais simples. Só que ele não assim. morre. É, só É, a tem diferença é que ele não detalhe. morre, exatamente. Então tem isso. E eu acho que daqui, já que a gente já deu um contexto legal, acho que dá pra gente seguir pro Resident Evil 3. Vocês tiveram contato com o 3? Só com o remake. Só Tá. com o remake, depois eu vi o pessoal comentando eles cortaram coisa do 1 e eu fui atrás do 1 pra descobrir o que tinha cortado, assim, tá ligado? nem com o remake eu tive muito contato, vou ser Sério? franco. Tipo, eu tava bem animado por conta do R2 Remake. Só que quando eu vi, tipo, que era uma outra equipe, uma equipe paralela que tava assumindo o projeto, já tinha os rumores de que muitos trechos do jogo tinham sido cortados. Eu fiquei, caraca, mano, que pena, né? Porque o R2 Remake jogou a barra lá em cima. Sim. Então, e o Resident Evil 3 Remake, o máximo de contato que eu tive foi com a ideia conceitual do Nemesis.
Porque eu acho que junto com o Pyramid Head do Ah, do Silent Silent Hill, Hill, né? eu acho que ele tá entre, tipo, mano, os boss ou, tipo, criaturas mais marcantes de jogos. São Ainda mais icônicos, nessa era, sim. assim, anos 2000. Ele é no clássico, não. Depois a gente vai falar do redesign dele pro remake. Mas Sim. no clássico, ele é aquele bicho gigante, ele é maior que o Mr. X, né? Uhum. Ele usa uma roupa tipo de couro assim inteira, Sim. sabe? Com uns botão aqui, bem legal, sabe? Uma faixa aqui segurando a cintura, igual o Mr. X. Só que ele tem aquela coisa do verme saindo do peito, Os o tentáculos. tentáculo na mão, né? Sim. Que parece o Omega Red lá dos X-Men até, né? Que ele Isso. taca da ponta da frente da mão e tal. E aí tem o lábio benço levantado pra cima, Sim, assim, né? com os dentes Bizarrão. na mostra. E o olho branco, né? Porque o Mr. X, ele é um pouco mais normal, assim. Tipo, Ele é um não cara cinza. ele é um Sim. cara grande Ele é o cinza. vendido, só que cinza. Sim, sim. Mano, ótima descrição. Mano, perfeito, mano. Só que cinza e sobretudo, mano. É isso. Usando um chapéuzinho. Mano, a gente já tem o ator perfeito pra live action do Mr. X. Só precisa ser maior, né, mano? Bota, sim. bota uma bota Aí daí nele. resolve com o CGI, mano. Se for a Marvel. Mano, sensacional, cara. Bom, já que vocês falaram como foi o contato pra vocês de Resident Evil 3, pra mim, eu fico muito indeciso entre ele e o Resident Evil 4 pra definir o meu favorito. Sério? Eu gosto demais do terceiro clássico? jogo. Uhum. Caramba. Do clássico. Eu joguei demais, sabe? E assim, assim que eu fui do 2, o 3, acho que pra muitas pessoas, principalmente pra quem jogou na época, lá em 99, foi uma evolução muito grande, né? Dá pra perceber. E o 3, ele é feito com muito carinho também. Tipo, é a finalização dessa trilogia de Raccoon City, sabe? Desses 3 primeiros jogos que são clássicos. Ah, eu não sabia que fechava a história da... Fecha entre aspas, Entre né? muitas aspas, mas né? mas ele, Porque- ele conclui, sim, ele conclui. Pode crer. Porque- Tipo, o arco da Claire com o Chris meio que conclui nesse jogo? Não, Da não, Claire- deixa não, aberto, né? Vai pro Ah, Code tá. Verônica. Por isso que eu falei que entendi. conclui por- entre aspas. É porque assim, pra explicar um pouco da história do 3, que o Arthur tá meio confuso. É, eu não faço ideia do É que assim, o que acontece? Tem o primeiro jogo e a Jill vê todo aquele drama que acontece no primeiro jogo. Ela fala, mano, o que aconteceu? Eu preciso, sei lá, passar isso pra fora, mandar mensagem pra sede, pra gente Sim. conversar sobre isso, tentar ir atrás desses caras da Umbrella. E aí dá meio que um ruim que o que acontece. Enquanto ela tá, eu acho que 2 meses depois, né? Ou acho que é semanas depois, não é? Não, chega a ser 3 meses 3 depois. meses Porque depois. ela investiga onde ele tá e ela chega numa pista que ele tá numa. Se eu não me base. engano, ela tá no apartamento dela em Raccoon City. Não, desculpa, é? eu pensei que você estivesse falando do Code Verônica. Do Tá 3. certo. Do 3, tô falando. É, Que é logo. aham. É pouco tempo depois do 1 já. Sim, não, Ela- tá certinho. Ela tá no apartamento dela, e aí do nada surge o Nemesis pra matar ela, tá Sim. ligado? E aí depois disso já começa a ter invasão da cidade, porque vaza o vírus, e aí no meio dessa treta toda, enquanto o pessoal tá lá na delegacia, o Leon e a Claire estão lá na delegacia e tudo mais, enquanto isso a Jill tá resolvendo as coisas dela ao mesmo tempo. Uhum, O 3 se passa tá. ao mesmo tempo, só que com a Jill, basicamente. Pode pá. E a ideia é essa, que tipo, o Tyrant foi jogado lá na delegacia pra resolver, meio que fazer uma queima de arquivo ali. Isso. Só que enquanto isso já tinha a versão mais foda do Tyrant, que era do Mr. X, né? Que era o Nemesis, que era uma versão atualizada já. Eles já tinham a atualização dele. E outra, feita Tá ligado? pra matar exclusivamente os Stars. Então é Exatamente. queima de arquivo completa, sabe? Por isso que ela já chega querendo matar a Jill, tá ligado? Ele já chega, tipo, indo matar ela. Ela não entende o que é esse bicho. E ela descobre que a cidade tá sendo atacada, é basicamente isso. Então acontece simultâneo. Tanto que você passa em alguns lugares onde o Leon e a Claire já passaram, tá ligado? Meio que sim, isso. tá. É meio que é quase tipo, eles estão indo na frente, o pessoal do 2, e atrás tá vindo a Jill. É tipo isso. É, exatamente. Ah, e outra coisa, João. Tem essa questão de, tipo, enquanto a Claire e o Leon estão na delegacia de polícia, e a Jill tá tentando, sabe, sobreviver no caos de Raccoon City, depois ela chega a ser infectada pelo Nemesis. Ah, tem isso, E né? então Real. ela passa um tempo desacordada. Ou seja, é o tempo que a Claire e o Leon estão na delegacia. Porque depois disso ela passa na delegacia também. E E eles o, estão no laboratório, né, na hora. Hã? Isso. Seria o equivalente a estarem no laboratório e ela tá na delegacia, tipo isso. Isso Caraca. mesmo. Aí depois que ela acorda, ela descobre que Raccoon City vai, sabe, vai ser varrida do mapa. Então ela descobre que eles vão lançar as bombas lá pra evitar a infestação. E ela tem que sair dali, entendeu? Agora o foco dela é sair de Raccoon City. E depois disso ela acompanha o Carlos também, né? Que é um parceiro dela, que inclusive ele trabalha pra Umbrella, né? Meio que uma equipe de mercenários da Umbrella, mas ele tem boas intenções. E o jogo finaliza depois do Resident Evil 2. Então essa é meio que a timeline. Começa um pouquinho antes do Resident Evil 2. A Jill fica desacordada Por causa durante do o Resident vírus, Evil 2 do Nemesis. por causa do vírus. E posteriormente o jogo finaliza depois com a conclusão, com a explosão de Raccoon City. E dá esse desfecho final pra toda essa trilogia. Então é basicamente Porque isso. o Leon e a Claire também estão tentando fugir porque eles descobrem dos mísseis também, não é? Um bagulho Sim, assim? Eles descobrem exatamente. das bombas. Ah, mas qual que é a resolução? Tipo, eles conseguem impedir a explosão na cidade? Explode, Ela explode. Tanto Caraca. que no final da Claire, ela saindo com o trem, né? Ela indo embora com o trem e a explosão acontecendo. Mas Sim, um a bagulho Jill, assim. ela vaza como?
De helicóptero. De helicóptero. O Barry vai buscar ela. Porque assim, mano. depois do primeiro jogo, o Wesker, ele tava meio que controlando o Barry, que é o parceiro da Jill no primeiro jogo, porque, pra ajudar o Wesker mesmo, sabe? O Wesker era o impostor ali, e ele queria a ajuda do Barry. E o Barry, ele tem uma família. Ele já é um cara um pouco mais velho, mais experiente, sabe? E ele tava ameaçando o Barry. Cara, se você não me ajudar com isso, eu vou matar sua família. Então, dá a entender que o Barry tá do lado do Wesker. Mas depois isso é desmentido. O final verdadeiro do Resident Evil 1 é o Barry ajudando eles a sair, sabe? Da mansão Spencer. E no terceiro jogo, ele volta pra buscar a Jill de helicóptero, sabe? Então ele ajuda ela também. Realmente é o Deus Ex Machina do jogo. Verdade, sim. O cara é brabo. Sim, mano. O Barry, eu gosto muito do Barry, pessoal. Ele é muito esquecido pelos fãs de Resident Evil, mas ele é um personagem muito da hora. Ele parece ser bem rápido, né? Barry, acho que esse nome aí... Faz sentido, Primo do verdade, Kawan. verdade. Mano, Parente. uma coisa que eu queria acrescentar no 3, que eu achei interessante vendo uma entrevista do Mikami. Pra quem quiser ver, tem uma entrevista dele dividida em 2 episódios, que mostra... O primeiro episódio é mais focado na parte inicial da carreira dele na Capcom, até o RE4, e depois mostra mais quando ele se afasta da Capcom, vai pra Cloverwork, trabalha na Platinum Games também. Mas ele comenta do RE3, e ele fala que inicialmente era pra ser um jogo meio que mais voltado pros fãs raiz. Então era pra ser um jogo ainda mais survival horror, tipo, mais tenso e tal. Porque até onde eu vejo o 3, ele, tipo, dessa trilogia inicial, ele é o que tem mais ação. Que tem mais ação, Tem sim. Ele é o Por causa mais do Nemesis, movimentado. inclusive. Sim. Só que a Capcom queria que o jogo fosse numerado. Ou seja, a Capcom queria que o jogo fosse da franquia base, principal. Porque a gente tem os spin-offs, tem o R0 também. Sim. Que ele foi lançado antes ou depois do Foi R3? depois. Foi ali perto do remake do Resident Evil 1. Que é lá pra 2002, mais Isso, ou menos. o remake do Resident Evil 1 foi lançado em 2002 e posteriormente a gente tem o Resident Evil 0, que se passa durante o Resident Evil 1, né? E um pouquinho antes também. Só Não, pra- desculpa a correção, se passa antes mesmo, Só com a pra Rebeca. dar uma ordem pra quem ficou confuso, tem o 1, que é de 96, o remake do 1, que é de quando? 2002. 2002, e aí a gente tem o 2, que é de 97, né? 98. 98, e o remake do 2 é de 2019. 2019. E aí tem o 3, que ele é de 99. 99. E o remake do 3, que a gente vai falar agora, Em que ele é 2020. 2020. Exatamente. Tá? Essa é a cronologia, assim, básica, de lançamento, tá, pessoal? Uhum. Porque cronologia de história ia já... Sim. É o que Já a gente tá outra tentando temporada. dar pra vocês aqui. E cara, é difícil dar esse contexto geral pra você, principalmente pra quem não conhece a franquia, porque é uma lore muito complexa, A gente tá sabe? do resumo do resumo. Sim, vocês pensam que só porque zumbi é básico, é padrão, mas não. No jogo a gente tem muito file que explica a história do jogo, sabe? Tem uma lore gigantesca. Então, tipo, tem explicação até pro vômito dos zumbis. Tem sabe? aquela coisa, né? Tipo assim, o cientista morre e aí antes dele morrer ele escreve uma anotação, Ih, tipo, sim. ultra complexa, tá ligado? Estou aqui, tipo, Estou prestes a morrer, fui infectado faz 45 horas. Falta apenas 2 minutos, calma que eu estou escrevendo. Sim, mano. Mano, tem um vídeo muito bom que é tipo um cara falando assim, temos um macaco infectado numa jaula, o macaco está estável. Aí dia 2, o macaco fugiu da jaula. Dia 3, o macaco me mordeu, tô morrendo. Mano, descreveu perfeitamente, cara. Essa parte das anotações de Resident Evil são muito boas. E entra na parte galhofa também. Mano, eu quero acrescentar 2 coisas aqui. Mano, primeiro é um file no Resident Evil 1 que ele apareceu. Eu não sei se ele é do Resident Evil 1 clássico ou do remake, mas eu acho que é do remake, se eu não me engano. Que é um file de um civil normal, que ele tava ali, um funcionário da mansão, que ele foi infectado, mas ele não sabia. Se eu não me engano, ele cuidava dos cachorros, dos Pode servos. pá. Aí ele começa a descrever como ele tá durante a infecção. Aí chega em um momento que, tipo, ele tá no ápice da infecção. Aí ele escreve, desculpa, no diário dele. Eu estou começando a me coçar gostoso. Tá zoando, tio. Isso no primeiro jogo? No primeiro jogo, mano. A frase ficou super famosa, né? Que é it taste alguma coisa, algo do tipo, né? Que Nossa, pra tradução literal mano. seria coça gostoso. Porque durante a infecção, a pessoa que tá infectada, ela começa mesmo a se coçar, tá. entendeu? Só que foi engraçado porque o cara relatou isso, entendeu? Tipo, Sim. quase virando um zumbi, quase morrendo e escrevendo, palavras. nossa, eu tô me coçando Ele se gostoso. coçando assim, com o diário na mesa. Tipo, nossa, estou me coçando, ele se coçando pra caramba, assim, tá ligado? Essas pataquadas que tornam Resident Evil muito bom, sabe? Tipo, parece galhofa e mas é muito bom, tipo, sim. é muito O cara se engraçado. coçando e escrevendo lá no diário.
Aquele cachorro, né? Tá com a perna se coçando e com a mão escrevendo, assim, né? Sim, exatamente. E a outra coisa que eu queria falar é que tem uma referência a esses files no The Walking Dead The One Who Lives, que foi a última Caraca, série de sério? The Walking Dead com o Rick e com a Michonne, que, tipo, eles estão num laboratório, desculpa, do CRM, aí eles encontram uma carta de um cientista que antes, tipo, ele tava infectado, aí ele escreve, tipo, os experimentos que eles estavam fazendo, ele já perdeu completamente as esperanças, que não tem cura, aí ele se mata, aí ele deixa esse relato, aí claramente foi uma referência ao Resident Evil, sabe? E The Walking Dead bebeu completamente também da essência do Resident Sim, Evil, né? Dos total, primeiros total. zumbis. Não existiria, né, também, sim. Exatamente, né? O Robert Kirkman já comentou que ele tem algumas referências, né? Acho que na 8ª temporada ou na 7ª, tem a referência ao Resident Evil 4 de um zumbi que ele tá com um capacete metálico cheio de espinhos, que é uma referência ao Iron Maiden do Resident Evil 4. Da hora, pô. Aquele Regenerator cheio de espinhos, sabe? sei, Então é uma sei. referência bem legal também. Aí eu acho que a gente já finalizou o 3. Depois a gente vai pro O Code 3 seria Verônica, legal né? só falar um pouco do design do Nemesis, né? Que mudou um pouco no 3, além de É. cortar aí bastante coisa. Inclusive, eu queria saber, você não gosta muito do remake do 3, Cara, né? obrigado por lembrar. Eu preciso falar aqui da minha decepção com o Resident Evil 3, porque assim, a gente tinha seguido uma série de remakes sensacional, tipo, chegando no nível obra-prima, sabe? É Tanto o 1 é. que teve o remake muito Sim, bom, o o 1 2 que foi obra-prima mesmo. Até então sim. tinha o remake do 1 e do 2, né? Inclusive, só por critério de curiosidade aqui, o Resident Evil 2 Remake, ele ganhou o selo de Must Play do Metacritic. Que, tipo, eu não me importo muito com nota, mas eu coloquei aqui só por curiosidade É, mesmo. ele foi pessoal indicado a curtiu jogo do mesmo, ano, aliás. Sim. Sim. Foi indicado. Ele foi indicado a jogo do ano. Foi no indicado The a jogo Game do ano. Awards. Não ganhou por causa de Sekiro, né? Putz, eu não sei. É porque também acho que teve uma certa coisa, tipo assim, pô, da hora que foi indicado, mas acho que ninguém queria que ganhasse porque, mano, é um remake e tal. Mano, assim. não sei, sabe, porque Tem uma no parada dessa. último... Eu acho tava que- torcendo pra ele, tá? no- Pra ganhar, sério? tava torcendo. No Acho que game- naquele ano eu não tava torcendo, mas... Eu tava torcendo. Eu acho que eu tava torcendo, mano. Eu tava porque torcendo. tinha que Sekiro tava na disputa, eu acho. Aí fica difícil, Acho que né? esse aqui foi 2019, né, que saiu. Foi. Então era Sekiro. Então não tinha chance, sabe? É, tipo, Uhum. Sekiro, Dark Souls, realmente tá em outro patamar, mas, tipo, eu gostaria que ganhasse porque foi feito com muito carinho. Mas, assim, ainda assim, o remake não é perfeito, sabe? Tem defeitos. O 2, você acha? O 2, porque tem a questão da trama do Leon com a Claire. Eles fazem praticamente a mesma campanha, só que com outros personagens, entendeu? Você inverte eles. Sim. E no 2, isso é muito melhor abordado, sabe? Então é uma coisa que eles poderiam ter No modernizado. No original, no caso. Eles poderiam ter modernizado isso no 2, remake, mas acabou ficando meio por fora, sabe? Mas ainda assim é um jogo maravilhoso, eu recomendo. É só um defeito dele, sabe? Enquanto no 3... O 3, eu acho que ele foi pensado como uma DLC do Resident Evil 2. Nossa, foi uma impressão que eu Caraca. tive, sabia? Foi uma impressão que eu tive. Tanto que se você vê, eles reutilizam muito cenário, cara. É bizarro, é muito cenário do 2 Exatamente. remake. Eles reutilizam muita Exato. coisa. A delegacia, os esgotos são muito parecidos. Até o laboratório, cara, que no 3 é completamente diferente. É algo mais industrial do que algo mais clean que a Umbrella faz, sabe? E toda essa diferença é completamente jogada no lixo no Resident Evil 3. Eu fiquei muito, muito, muito decepcionado quando saiu o 3 lá em 2020. Eu tava muito hypado devido aos últimos remakes, mas eu fui completamente, sabe, me destruiu, sabe? Eu fiquei muito triste de verdade, tipo, arrasado. Fiquei dias, tipo, caramba, estragaram o meu jogo favorito, cara. Eu não acredito que fizeram isso. Porque o 3 tem a questão das escolhas também, que eles tiraram completamente do novo jogo, no remake. E sem contar que eu acho que a única coisa positiva é a modernização dos personagens. Jill, Pode falar. Carlos, Nikolai, o Nemesis completamente jogado pro lixo também. Tem uma hora que ele vira um cachorro. Eu, então... eu achei legal o Nemesis até por questão do visual inicial dele. Que ele é tipo o apocalipse do Superman, que ele tem uma roupa de contenção e vai rasgando. Sim. Acho da hora isso. Isso é uma coisa interessante, mas que foi jogado no lixo, sabe? O Mr. X, ele é uma peça mais importante pro jogo do que o Nemesis no 3. O Resident Evil 3 se chama Resident Evil 3 Nemesis. O clássico, esse é o nome dele? Caramba. Tem esse subtítulo, Nemesis. Então ele é uma peça fundamental do jogo, sabe? O jogo não existiria sem o Nemesis. Ele é quase um protagonista junto com a Jill. Enquanto no 3 ele é uma peça, tipo, ele é quase um figurante, Sim. sabe? Ele é completamente jogado no lixo, não exploram. A lore dele também é completamente bagunçada. E sem contar que eles cortaram muita coisa, sabe? E eles enxugaram muito. Por isso que eu falo que parece uma DLC. Porque parece que ele foi feito com um produto que era pra ser menos importante do que ele é, sabe? Sim. Aí tem toda essa questão da equipe de desenvolvimento que não era a mesma. Tem a questão do Resistance, que é esse multiplayer que eles enfiaram nessa merda de jogo. Então, sabe, o jogo
deu errado pra mim, sabe? Sim, eu, sim. inclusive, eu não zerei o Resident Evil 3. Caraca. O remake. Eu não quis jogar porque eu acompanhei tudo na época, eu vi todas as gameplays, eu não Sim. tinha PS4 ainda, então não tinha como jogar. Mas agora que eu tenho, eu não sinto vontade nenhuma, porque realmente me decepcionou muito, sabe? Eu lembro- achei meio indiferente pra mim, sabe? Tipo, eu vi o 2, achei, nossa, da hora pra caramba. Eu vi a gameplay do 3, eu vi, tipo, eu falei, da hora o Nemesis, né, mano? Sim. Então, Eu falei, da hora, mas pô. uma coisa que eu entendo, Joe, é que eu É que eu não... não tinha visto o 3, tá? O original. Sim. Depois que eu vi as críticas, eu Então, entendi. eu entendo completamente isso, sabe? Pro pessoal que tá iniciando na franquia agora, ele vai pegar o 2 Remake, ele vai querer jogar o 3, e, cara, provavelmente vai ser uma boa experiência pra ele, sabe? Aham, Porque, querendo ou não, ainda é um jogo bem feito, entre aspas, Mas é né? que tem aquela fita que, tipo, o jogo, se eu não me engano, ele tem cerca de 5 horas. Eu lembro muito isso na Uhum. época de ser... Tinha meio que um prelúdio da tempestade que tava vindo, sabe? Que ia Sim. ser esse jogo. Então, tipo, o jogo vai ser mais curto, não vai ter tal cenário, o Nemesis tá diferente. Tipo, já tinha uns anúncios. Lembrando que no clássico, dependendo de como você joga, o jogo pode durar até 10 horas. Uhum. Então, E o remake sim. tinha, tipo, 5. E ele saiu full price. Sim, então, sim. tipo, tinha essa coisa, mano, você é louco, o remake... não, eles admitiram completamente como um jogo novo, sabe? Aham, e o sim, que ele sim. não é. E os padrões Ele de podia jogos ser hoje uma em dia... DLC do 2 facilmente. Podia. Uma expansão. E eu acho que seria mais honesto se eles fizessem isso, sabe? Porque eles tentaram crescer muito o produto pro que ele não é. Se fosse assim, então fizesse direito como Sim. um jogo que eles fizeram no Resident Evil 2, né? Eles mostraram que tem potencial, mas eu acho que ali a ambição de, tipo, lançar um jogo pra aproveitar o hype do outro e, sabe, fazer... Foi o erro dos caras, né? Foi. Mas voltando pro Nemesis, só uma finalização. O Nemesis eu achei legal só essa questão mesmo, mano. Que ele lembra um pouco o apocalipse da morte do Superman, que tem aquele traje de conta e você vai rasgando. Tanto Verdade. que nem é um traje mesmo, cara, que é tipo que nem uma roupa do Mr. X. É tipo um plástico filme amarrado. É um nele. colan, né, praticamente. Tem até um- plástico mesmo. Ah. Tipo, Tem parece até que um- amarraram um saco de lixo nele, Isso, sabe? tem até Caraca. uns adesivos de cuidado, Sim. Biohazard. Que da hora. Sim, Então é bem- parece que ele era meio que um produto embalado, sabe? Isso. Parece um embaladão assim, ele vai rasgando a Novinho roupa em dele. folha, tipo é, isso. Tipo Entendi, isso, é entendi. bem legal. E pro pessoal que tá ouvindo, tipo, não se enganem. Essa é a minha relação com o jogo, sabe? Porque me decepcionou de verdade. Mas pra vocês podem ter uma boa experiência, né? O jogo ainda assim é bom, tipo, Sim. a gameplay é ótima, sabe? A Jill é sensacional, eu gosto muito da Jill. E no remake, cara, a atriz da Jill no remake é sensacional. É a Sasha Zotova, se não me engano. Ela é uma russa que ela tem o... Ela é um modelo de rosto pra Jill, sabe? Aham. E tanto é que durante a pandemia, né? Esse jogo foi lançado na pandemia, ela fez live jogando o clássico, depois jogando o remake. Então eu acho Pô, que isso legal. foi uma parte legal. Tem Ela, um movimento legal dela, né? sim, ela se comunicou bastante com a comunidade Resident Evil. Então eu acho que essa é uma parte muito positiva. Sim. E, mano, já que a gente tá falando bastante dos remakes, eu queria só comentar que, tipo assim, a Capcom, ela meio que definiu um novo padrão de remake na indústria. Sim. Sim. Porque previamente a gente tinha a gente teve uma era dos remaster, Sim. que era basicamente, o jogo de 360 pro One e pro PS4, que agora tá, tipo, mais em HD, Full Sim, mais Red bonitinho, Resolution. né? Tipo, E meio que remake aumenta a não, resolução. totalmente reformulado. O primeiro Resident Evil, ele teoricamente foi concebido como um remaster. Ele era pra ser um remaster. Mas aí o projeto foi criando cada vez mais ambição e foi crescendo. Aí ele virou um remake, né? Mas ele era pra ser um remaster do primeiro jogo mesmo. Então, tanto é que eles criaram esse movimento mesmo. Bem Sim. legal. Tanto que hoje em dia, quando a gente tem uns remakes, como a gente tem o exemplo de Last of Us, parte 1, Sim. que é um remake 1 pra 1. Sim. Então, hoje em dia já causa um estranhamento de pensar, tá, beleza, o jogo foi refeito, mas, tipo, o que mudou de verdade? sim. E a R2, tipo, mano, ele muda o estilo de câmera, Muda bastante as coisa. áreas, tipo, Gameplay. ele só acrescenta coisas. Verdade. Tanto que é interessante, porque deu pra ver que a Capcom agora tá com uma política interna, porque recentemente teve o Dead Rising Deluxe Remaster. Sim. Sim. Só que ele é basicamente um remake. O diretor mesmo falou, tipo, a gente refez os modelos, chamou o ator de voz pra, tipo, acrescentar novas falas, refez cenário. Olha só. Só que, tipo assim, a Capcom, ela trata remake hoje em dia como essa coisa, tipo assim, mano, vamos reformular o jogo. Sim. E Dead Rising, esse Deluxe Remaster, ele é 1 pra 1. Então, por mais que seja um remake, eles tratam como se fosse um remaster. Tipo, eles têm uma postura muito diferente do restante da Eles indústria. têm até o nome pra isso, reimaginação. Eles, Ah, em pá. qualquer declaração oficial deles, eles vão dizer que esses remakes são reimaginações. Uhum. O que eu acho ultra válido, sabe? Eu Também acho que acho. você meio que dá esse jogo pra uma nova geração e pode despertar o interesse de quem, tipo, nossa, gostei muito do shape original. Sim. Apesar de eles não serem tão acessíveis. É que questão de trabalhar com videogames, computação, tudo mais, você tem que sempre estar fazendo upgrade. E eu acho que daqui a um tempo, daqui a, sei lá, 30 anos, 40 anos, talvez nem todo mundo queira voltar pra época dos anos 90 e consiga ficar imerso, porque o pessoal vai estar em outro nível, assim. Sim, verdade. Então eu acho muito válido a gente ter esses remakes 1 pra 1,
pra manter viva a memória desses jogos tão importantes, tá ligado? Eu Sim. acho que é muito interessante. E eu Total. acho que a Capcom, sabe, ela é muito esperta nisso. Ela soube revitalizar a franquia diversas vezes. Aham. Então, se a gente for parar pra pensar, tipo, a franquia desde o começo, com Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 clássico, é uma trilogia. Depois eles tiveram que se reinventar completamente com o Code Verônica e o 4 principalmente. Que a gente vai falar agora, inclusive. O 4 foi a virada de chave completa pra eles. Depois eles tiveram uma outra virada que é o 7, sabe? Então eles estão em constante mudança. Sim. E isso eu acho que é um ponto muito positivo, porque se não fosse por isso, talvez a franquia não existiria, né? Seria que nem a Konami, por exemplo, que largou Silent Hill. Metal Gear também. Metal Gear, exatamente. Castlevania, só tá vivo em anime agora. Ah, e outra coisa, a Konami agora parece que aprendeu e vai fazer remake de Silent Hill do 2. Metal Gear 3 Metal dela. Gear, verdade. Nossa, Metal Gear tá bonito, hein? Tá Nossa, lindo, tá que lindo, bonito tá tá lindo, esse lindo. jogo, cara. Tô muito ansioso. Nossa, vai ser bom demais. Agora a gente iria pro Code Verônica ou pro R4 já? Olha, eu preciso falar de Code Verônica. Code Tá. Verônica, desculpa o tempo aí, mas eu já Uma coisa que eu só queria acrescentar. Cadê o remake? Ele é o jogo que o pessoal mais pede, porque ele é meio que o filho, tipo, ele é o filho esquecido, sabe? Ele é Mas importante muito pra querido. caramba pra lore. Demais, não, demais. Não é nem que você queria, ele é importante pra lore, cara. Sim. Precisa dele. Mano, Resident Evil 5 não existiria se não fosse o Code Verônica, tá? Sim, então. E eu achei interessante que o Mikami, nessa declaração que ele comentou, né, que tipo, o R3 inicialmente ia ser um jogo mais, tipo, nichado, público raiz mesmo. E aí, essa interferência da Capcom de ser um jogo maior, ele deixou entender que, tipo, pra ele comprometeu a qualidade do jogo. Ele considera o R3 pior que os outros dois jogos. Sim. E aí ele fala que o Code Verônica, em paralelo, ele acha que ele gostaria que tivesse sido um jogo do título Sim. base. Ele queria que fosse, tipo, um 3 da vida. É, porque 4, o Code Verônica Sim. não é numerado, né? Aí É. muitas pessoas acham que eles não faz parte, tipo, da tipo, é mais um cronologia. spin-off, tá ligado? Entendeu? Ele é meio jogado de lado. E eu acho que isso é um ponto muito negativo, sabe? Eles poderiam ter colocado, incluído na numeração original, Já porque... pensou? No ele é- remake, eles pegam e falam Resident Evil 5, Code Verônica. Caraca! Porra, João! Fazer justiça. Caraca! Porra! Gostei da ideia, hein? Caramba, já pensou? Seria um baita plot twist. Enfim, mas o Code Verônica, ele é bem subestimado mesmo, né? E pra quem não sabe, o Code Verônica, ele simplesmente conta a história da Claire indo atrás do Chris, que é literalmente um dos primeiros protagonistas da franquia. E ela vai pra ilha Oxford, se não me engano. Oxford. Que tem uma relação com... Esqueci o nome dos vilões, né? Que É Umbrella. Não, é que... Quais? Outros vilões. Tá. O Sim. nome dos cabra mesmo. Outros Sim, cabras, sim, outros sim. cabra. Cara, eu não acredito que eu dei essa mancada, mano. Esqueci o nome deles. Tudo bem. Enfim, mas eles são meio que uma família, tá? É a família Oxford. Aí tem dois irmãos. Esses dois irmãos são os... Como que é? Quem fica à frente da família? São os líderes da família, vai. Atualmente eles são os líderes. Os chefes da família. Aí tem toda a questão de bioterrorismo, né? Eles estão fazendo muitos... Eles estão investigando muito, sabe? Muitos vírus. E eles têm um vírus próprio que agora eu também me esqueci. Mas ele é extremamente importante. Por quê? Porque mais pra frente, o Wesker vai usar os vírus que estavam sendo investigados nessa ilha pra evolução do Ouroboros, que a gente vai ver lá em Resident Evil 5. Sem contar que o Wesker tá muito envolvido aqui, porque agora ele tá meio que... como eu disse lá no primeiro jogo, né? Ele foi pra concorrente. Pra empresa concorrente da Umbrella. Porque a Umbrella, depois daquela fiasco, ela ia ser exposta a público, né? Uma cidade inteira foi explodida por causa da Umbrella. Então, uma hora ou outra ela ia cair. E o Wesker, muito esperto, já sabendo disso, foi pra concorrente e ele tá tentando fazer o possível pra que ele mesmo possa subir, sabe? Ele quer criar uma raça de humanos superiores. E aqui é o passo principal pra ele conseguir isso no Resident Evil 5, né? Ou pelo menos tentar. E até no filme eles incorporam um pouco isso, né? Exatamente. A gente vê um pouco disso no acho que no 4... Não, no 3 e no... Eu tô ligado que tem uma parada assim, mas não vi. O 4 é aquele que é o da cidade mesmo, que no final eles vão naquele lugar tudo branco. No 4 e no 5, né? Que aí a Alice, ela, tipo, tem uma hora que tá o vidro caindo, ela dá uma bica assim, aí o vidro, tipo, parte o cachorro no meio, Muito ela galhofa, mata o Wesker cara. também, tipo, mano, é muito Matrix. É Matrix completamente, ápice, né? assim. E o Wesker com aquele sobretudo preto, de óculos de sol. Mano, o Chris e outra mina que lutam contra ele, né, simultaneamente. Sim. Aí ele fica lá, tipo, consigo lutar com vocês dois ao mesmo tempo. Aí vem aqueles movimentos rápidos de anime, sabe? Quando mano. o personagem se move tão rápido que você não consegue ver. Anime feito pelo Ocidente. Exatamente. Resident Evil. A Matrix é meio isso, né? Sim, verdade. especial. Né? Sim. Ai, Então, caramba. eu não consegui passar direito a lore do Resident Evil Code Verônica aqui, porque é realmente muito complexo. Mas só pra ter um contexto básico aqui, a Claire vai atrás do Chris, o Chris vai atrás da Claire, aí eles descobrem essa conspiração do que o Wesker tá fazendo, ele saiu da Umbrella e agora ele tá criando algo muito maior. O Chris não consegue derrotar o Wesker, pelo contrário, ele é completamente humilhado pelo Wesker nesse jogo no fim. E isso dá
É a motivação dele ficar maromba no 5. Exatamente. Caraca, é sério? Tipo, não tem nada escrito, mas a gente... Deixa eu entender. A gente... O cara tá socando isso, né? pedra no 5, cara. Isso sugere bastante coisa. Isso deixa entender. O cara é humilhado, depois ele tá batendo em pedra no vulcão, cara. Descontando a raiva acumulada. Mano, eu queria deixar um ponto negativo aqui da franquia em si, não do jogo, que depois do Resident Evil Code Verônica, essa relação do Chris com a Claire é muito mal explorada, cara. Aí, depois disso, a única coisa que eu me lembro é no Resident Evil Death Island, que é um filme de CGI da franquia, que é canônico. É canônico? É canônico. Todos os filmes de CGI são canônicos. Ah, Caraca. não sabia. Sim. E eu acho que é o único contato deles depois disso, sabe? Então eu acho que isso poderia ser muito abordado. Pô, são dois personagens que estão desde o começo da franquia. O Chris Sim. é um primeiro protagonista junto com a Jill, então é um peso muito grande e eu acho que eles deviam explorar mais isso. Mas a gente agora tá indo pro 4, né? Que o Em 4 resumo, Verdade. o Code Verônica, tá, gente? Tem o Wesker humilhando o Chris pra ficar maromba e a Claire Claire. conseguindo encontrar com o Chris. Sim, é isso que é importante, basicamente. mais importante Mas no final. ele é muito importante em questão de lore. Ela é muito complexa, sabe? Tanto é que eu não consegui passar os detalhes pra vocês. Eu já zerei umas 2 vezes aqui, mas realmente... Lá tem uma pontinha também do vírus do 5 também, é importante citar, né? Que nem se falou. Meio que relembra isso. Sim, Da exatamente. criação do vírus. Tem muita coisa importante que depois vai se conectar diretamente com a Tricel e outras corporações ali que estão por trás do Wesker, sabe? Então é importante ficar por dentro. E depois disso a gente tem o 4, que o, O Wesker Gold. também... É É o Gold. A lenda. É, o a maior, lenda. velho. Resident Evil 4. Que o Wesker, inclusive, aparece no 4 também, né? Ele tá ali coletando... Ele tá fazendo as missões secundárias dele, né? Pode crer. Nossa, nem lembrava que ele aparecia. Ele aparece. Sim, e inclusive a Ada... Não é o Krauser, tá? Não é o Krauser, gente, Pra por quem favor, não se Pra quem confunda. se confunde aí. Inclusive, a Ada tá trabalhando pro Wesker, né? O objetivo do Wesker no Resident Evil 4 é coletar uma amostra das plagas dominantes, né? E a Ada, no fim, trai o Wesker, porque ela não quer que a população mundial seja governada pelo Wesker, que é basicamente a ideia dele. Mas o Wesker, mesmo assim, ele vai lá e pega a amostra da plaga dominante no corpo do Krauser, porque o Krauser, ele tinha isso. E não se Crossover. confundam, tá? O Wesker que pega do corpo do Krauser, que Inclusive, a gente tá indo pra história, mas é bom citar que ano que saiu, né? Agora que eu pensei. 2005, né? 2005, E aí foi um grande salto pra franquia, porque foi pra essa área mais de ação, que a gente citou já antes, já Sim. explicamos isso e tudo E mais. a câmera foi o que mais, tipo, foi um Mudou. salto, foi absurdo Cara. e definiu muito o gênero, tipo, Que antes third aquele person esquema shooter. tanque que a gente falou, né? Que você colocava pro lado era meio travadinho. Sim. Agora era tipo mais livre o parecido último com os jogo atuais, com isso assim. foi o Resident Evil Code Verônica. Sim. Teve algum outro além desse? Acho que o Outbreak, se eu não me engano. É, estilo tanque, pra quem não sabe, a gente citou algumas vezes aqui, que até o Code Verônica era assim, tá? Você joga o personagem pra frente e vai pra frente. Joga pro lado e vai virar, vai pro ladinho, Porque sabe? você tem uma Tipo, câmera parada. Tipo, uma é câmera uma câmera parada. que beira o isométrico, mas é tipo assim, é como se tivesse fosse uma câmera de vigilância na sala. Sim. Então você vê meio que de um ponto do canto pra você ter a visão mais ampla possível dessa sala. Eu acho interessante citar no R1, porque ele foi muito inspirado em Alone in the Dark, Sim. que bem também lembrado. tem um esquema parecido. E aí o Mikami, ele fala que, tipo assim, o pessoal, muita gente fala, mano, o 1 é o terror verdadeiro, porque essa câmera também ajudava Sim. no terror e tal. Ele fala, mano, na real, É uma limitação, né? não é porque a gente queria que essa câmera fosse o caso, a gente não teve tempo pra pensar Sim. numa solução. Sim. Então, tipo, Desculpa te interromper, Arthur, é que eu queria citar que uma coisa que eu descobri recentemente foi que o Resident Evil 1, ele foi pensado pra ser originalmente um shooter em primeira pessoa. eu vi isso também, Ele mano. era pra ser em primeira pessoa. Então, por limitações, tiveram que escolher a câmera Sim. em... perspectiva não é isométrica, Esses jogos desculpa. tanque, né? Sim. Tipo, eu até vi que o Mikami fala que o que limitou eles foi porque a Capcom não tinha experiência com 3D, tipo, nesse Sim. âmbito. Então não tinha como fazer um jogo em primeira pessoa. O que é interessante depois ver no 7, né? Como que isso é resgatado e tal. E até no 4 que a gente vai citar, que tá citando agora, Sim. que também já avançam, não tá em primeira pessoa, Uhum. mas tem essa questão de colocar a câmera atrás e acompanhar, né? Já Que é mais começa com isso. intimista. Tanto que o Mikami fala que foi a forma dele de se vingar, tá ligado? Foi a vingança dele, tipo assim, Foi. mano, não consegui fazer o que eu queria na época, então eu fiz agora com o R4. E aí ele fala que, tipo... ele fala, tipo, por favor, para, quando as pessoas falam pra ele que, tipo, prefere a do Resident Evil 1. Ele fala, Sim. mano, a do 4 é mais intimista, tal, Sim. você tá mais próximo, o terror tá mais O perto de próprio você. criador fala isso, o pessoal reclama. Pois né? sim, Não dá pra sim. entender a fanbase. Mas eu não cheguei a jogar o 4, não tive muito contato com ele. Você não chegou a zerar o original? Não, tipo, o que eu sei é Nem mais coisa geral. Você também não, João? Não sei Caraca. zerar, não. E se eu for jogar, provavelmente vou jogar o remake por questão de, Sim. tipo... Façam número de isso. acesso O e remake tal. é sensacional e ele, como eu disse no 2, ele é quase um remake de 1 pra 1 pro clássico. Mas ele é moderno, atualizado, a Sim. gameplay é
o ápice da gameplay de Resident Evil tá no remake do 4. A bicuda. Nossa! O round kick. O parry de faca. Nossa, Legal. Muito bom, muito bom. Mas voltando pro clássico, pro original, uma coisa que eu queria falar aqui que é muito interessante é que o Resident Evil 4, ele foi tão fora da casinha também, que originalmente as ideias dele era que ele fosse um Devil May Cry. Então a ideia de Devil May Cry surgiu das ideias iniciais conceituais Caramba. do Resident Evil 4. Que foi o Hideki, né? Tipo, o mesmo diretor do 2 tava fazendo o 4, só que eles estavam querendo fazer uma coisa mais estilosa, tal, Sim. mais combate. E aí o Shinji Mikami ficou tipo assim, mano, isso aqui tá muito diferente, não tá pegando muita Vira essência. teu jogo, sai do meu jogo. Ele falou assim, faz um jogo independente sobre isso. E a gente tem o Devil May Cry com o Dante, tanto que Sim. ele também reformulou muitos aspectos, assim. O O Dante Dante poderia ser o Dante. Leon, na verdade. Parar pra pensar nisso. sim. Né? Os dois têm algumas similaridades, Sim, né? o cabelinho. Cabelinho, o sarcasmo. Aí o muito- Hideki Mikami, o Shinji Mikami acaba assumindo o projeto do Resident Evil 4. E eu achei legal ele comentar sobre, tipo, porque é o primeiro jogo que mais volta pra ação mesmo. Tipo, é um Sim. jogo, tipo, tem elementos de survival Sim. horror, mas também tem muita ação. E ele fala que, tipo assim, o que levou isso não foi necessariamente, tipo, uma ambição de vamos fazer um jogo de ação. Mas ele disse que a própria equipe não era tão fã de jogo de terror. Então, quando as pessoas traziam interessante. ideias pra ele, as ideias eram com coisas que elas gostavam. E muitas vezes essas coisas que elas gostavam iam mais pra ação. Sim. Então foi um processo bem natural pra ter essa mudança na série e tal. Os inimigos, né, também. Que Sim, é o verdade. Callstone de La Plaga é o novo inimigo da franquia ali que é introduzido, que basicamente é um verme, um bicho, Um parasita. É parecido com o do Nemesis, só que menos poderoso, né? Sim. Que se Eu espalha de diria forma- mais, viu? É porque ele se espalha, né? Ele, se e parece outra, espalhar. tem a questão do controle. Quem tem tem o isso, parasita né? dominante consegue controlar quem tá com os parasitas convencionais. Nesse sentido, tipo, de destruição pra uma pessoa só não é tão grande. O inimigo, tipo, não tem, mas pra controlar grandes massas é muito mais poderoso, Exato. realmente. E essa é justamente a intenção do culto religioso do Resident Evil 4, né? Que é o Los Iluminados. O objetivo deles é basicamente sequestrar a filha do presidente dos Estados Unidos, implantar as plagas nela Que é a Ashley. na Ashley, bem lembrado, e devolver ela para os Estados Unidos. Por quê? Porque aí ela poderia começar meio que uma não é uma revolução, né? Ela Controle vai- ali da Vai população dos começar a Estados Unidos. infectar a galera aos Exatamente. poucos Que é o e ela mais também já importante manda, né? também, né? Isso, e por cima, sabe? No topo da cadeia alimentar dos porque ela Estados Unidos. Grudou com o pai e já mandou pro pai a plaga, tá ligado? Aí imagina um líder de um culto religioso controlando o presidente dos Estados Unidos. Seria uma loucura, né? Sim. É por isso que eu achava muito estranho quando eu vi o 4, que eu falava assim, mano, mas as pessoas estão falando, elas são normais, porque elas estão, tipo, elas são zumbis, tipo, elas morreram e voltaram à vida, qualquer fita. A questão dos infectados do Resident Evil 4, eu acho muito interessante, sinceramente. Foge muito do conceito original que a gente viu na trilogia clássica, mas eu acho que é uma reinventação muito válida, sabe? Pode Porque, crer. assim, os ganados no Resident Evil 4 são o quê? São pessoas de uma vila convencional, só que agora elas têm um parasita dentro delas que é controlado pelo Cedar, que é o líder desse culto religioso, entendeu? Tá. Então, elas continuam basicamente pessoas normais, só que controladas. E mais agressivas, logicamente, né? Então, por isso que quando o Leon chega na vila, todo mundo ataca ele, porque já é a ordem, Eles sabe? usam ancinho, usam arma de fogo, taca molotov. Exatamente, porque ali ainda são pessoas normais, entendeu? Elas estão com a coordenação motora dela intacta. Não é que nem os zumbis que, por exemplo, o corpo deles está se degradando, então eles têm movimentos mais lentos, eles só conseguem grunir, entendeu? Aqui os ganados falam algumas palavras, né? E tanto é que logo no O começo... invasor! Atrás de ti, imbecile. Nossa, muito A bom, detrás cara. de ti! Esse jogo tem muita frase icônica, né? O mercador. Nossa, mano. O mercador é muito bom. Thank you. Thank you. O mercador que, tipo, é uma mecânica de gameplay, mas eu acho que é um dos melhores personagens do jogo sem ter falado nenhuma palavra, Que é uma sabe? coisa nova, porque é um cara que te vende as paradas, tá ligado? sim, E ele é- sempre tá nos lugares mal nada a ver. Inclusive é um bagulho muito galhofa, porque Sim. eles mantêm no remake. Tipo, o brother brota nos lugares. Como é que ele chegou ali? Como é que ele lutou com os ganados? Sim. Tanto Só, faz. só brotou, tá E ligado? outra, Só chegou. ele tá lá. se você der um tiro nele, ele volta no próximo cenário. Então, isso é um negócio bem Pode interessante. E, É um tipo, paranormal sem explicação que é legal. meio que tem uma teoria da comunidade que é o seguinte: o mercador, teoricamente, é um cara da vila que ele já negociava com o Cedar e com o Salazar, que eram os mandantes lá da vila e do castelo e etc. Do culto, né? São os líderes do culto. Exatamente, só que ele foi infectado, entendeu? Só que, enfim, tanto é que à noite ele fica com os olhos brilhando, vermelho que nem os ganados. Ah, tá. Então essa é uma teoria também. Outra teoria é que como o Leon tá infectado, ele foi infectado no começo do jogo, pode ser que seja a alucinação dele. Até porque uma coisa interessante é que o dublador do mercador,
é o mesmo dublador do Leon. Que no da clássico. hora. Então o Leon tá Então brisando, a loucura exatamente. dele. Então tem essas Que duas massa. teorias, entendeu? Eu acho muito interessante ter essa... Isso daí é um teoria Dropbox que ele pediu pro governo, na verdade. Já... caraca, mano! E ele tá sentido. metendo loucão, cara. Que é um cara verdade. com sobretudo e tá uma É bazuca tipo o ali. Rico Rodrigues no Just Cause, né? O Black Market, que tipo, você tem um comunicador e você pode pedir um helicóptero, o helicóptero cai na sua frente. É muito Aham. engraçado. Mas o jogo em si basicamente segue essa história. A Ashley foi sequestrada e manda o Leon, que agora é um agente do governo, depois dos eventos de Resident Evil 2, pra pegar ela de volta, pra resgatar ela, entendeu? Só que ele acaba sendo infectado junto com ela, e agora, além de sair de lá, eles têm que tirar o Las Plagas dentro deles, entendeu? Aí eles acabam encontrando o Luiz, que é um civil também, só que ele foi infectado, só que ele descobriu uma maneira de tirar o Las Plagas dentro dele, porque ele já trabalhou pra Umbrella, entendeu? Isso fica entendi. muito mais evidente no remake. Mas, enfim, ele se arrepende disso, inclusive tem uma foto de que ele trabalhou no Parasita do Nemesis. Pode pá. Então isso, sabe, isso no remake fica bem construidinho, é bem legal. Aí, mas ele acaba ajudando o Leon e a Ashley, e também a Ada, né? Porque a Ada acaba sendo infectada também, né? E, enfim. Inclusive o jogo é meio que essa corrida. É o Leon sendo enviado pelo presidente pra salvar a filha dele, que é a Ashley, que é uma personagem que no jogo clássico eu achava bem chatinha. Todo mundo acha ela E no novo ela é bem legal. insuportável. Ela é da hora, no Sim. remake ela é bem legal. Eu joguei só a demo e vi a gameplay inteira. A Paula que jogou, inclusive me empresta, a Paula depois sua conta pra jogar inteiro. Mas ela é bem mais legal e a ideia do Leon é essa, ele tem que salvar a Ashley. Só que ele acaba sendo infectado, então ele tem que salvar a Ashley e também se desinfectar, basicamente. Exatamente. E a Ada, que tava no meio dessa treta, mandado do Wesker, como você falou antes, não do Krauser, tá? Do Wesker. Ela tá lá e ela acaba sendo infectada também e ela precisa da cura no final. Então eles se juntam por um bem comum que é pegar a cura pros dois, né? No final. Sim. Sim. E eu acho legal que esse jogo tem uma estética muito diferente dos outros, né? Ele pega Verdade, uma coisa mano. mais fantasiosa, medieval, até gótica. E eu acho que isso é um ponto muito positivo do jogo. Uma coisa que o 4 conseguiu fazer muito bem e o Village não conseguiu é trazer toda essa estética, essa atmosfera pra um jogo que teoricamente era pra ser survival horror, com elementos de ação. E fez muito melhor, tipo, sabe, um jogo de 2005 fez muito melhor que um jogo recente, que é o Village. Sim. E toda essa estética, tipo, o jogo é dividido em 3 fases, teoricamente, que é a vila, o castelo e a ilha. Sim. Então, a cada uma delas, você tem inimigos específicos pra cada lugar. A lore, cada inimigo tem a sua lore, sabe? Eu tô abrindo aqui um livro, que é o Resident Evil 4, do Survival Horror, a uma nova Era da Ação, que é da legal. editora Europa, que conta tudo isso, sabe? Tem a lore de todos os inimigos, ele explica um pouco sobre os cenários também, as inspirações, né? Porque se passa numa área rural na Espanha, então é muito interessante, cara. E toda a estética do Resident Evil 4, toda a atmosfera é muito única, sabe? É uma coisa que a gente vê que outros jogos se inspiraram muito, mas que é uma coisa muito clássica dele, né? Eu não sei se vocês percebem que eu acho que ele criou meio que um movimento, né? Sim. Tipo, de jogos mais tanto por causa da gameplay em si, quanto por causa do estilo, do gênero, Sim. né? Então acho que ele foi um precursor muito grande Dead pra Space, franquia. né, mano? Dead Space Dead é um ótimo Space. exemplo pra isso, que segue essa linha. Eu vi um meme recente da Dead Space que eu acho muito bom, velho. Que os monstros têm medo do protagonista. Porque é essa zoeira. É verdade, mano. Que eu vi um bagulho assim que era tipo um meme, mano, uma animação. Que era tipo o cara atirando no monstro, e o monstro olha pra trás, ele começa a correr. Não há nada a ver, só tô contando porque eu acho engraçado. Aí o cara larga a arma e fala: por que você tá correndo? É pra me assustar? Olha aqui que eu vou te catar. Mano, E é o bom monstro que, correndo tipo, do cara, tá ligado? O cara de Dead Space é tipo, ele é só um operador normal, sabe? Sim, ele não é mano. um agente do governo, Verdade. mas ele ganha essa fama de ser tipo, mano. o cara Mas na é prática ele sinistro. acaba sendo um Dungai, né? É, ele é um Mano, Dungai, isso é- praticamente, matando demônio. Isso é muito engraçado. E falando nisso, o Leon no 4, ele ficou muito overpower, né? Ah, Um é. agente do governo, ele desvia de leis. Ele é um super-herói, basicamente. É, basicamente, ele é um super-herói. É um Ex- personagem de anime. É verdade, personagem de João, anime. verdade. Tem uma teoria de que diz que depois que ele foi infectado, ele meio que ganhou esses superpoderes, entre muitas aspas. Eu gosto tá, de pensar gente? que ele meteu uma de Batman, ele só treinou pra caramba. É, que será? nem o Pode outro ser. socando pedra no 5. No 4, eles abordam isso porque nas cenas iniciais, né, na cutscene inicial, tem cenas do Krauser treinando o Leon. E, tipo, ele fala que foi um treinamento muito intenso também, né? Até pra dar um contexto melhor. Foi Não um foi treinamento sim. muito intenso. Poxa, tô defletindo ancinho com faca agora, mano. Tão tenso que foi. Mano, eu queria ter esse treinamento, sinceramente. Mano, e depois, no 4 original,
Eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, sinceramente. Caramba, eu passei sério? muitas horas nesse jogo. Eu jogo ele desde 2016. E aí continuo jogando até hoje, sinceramente. Nossa. E uma coisa que eu queria citar aqui é que recentemente, acho que em 2022, teve um mod muito bem feito, que foi o Project HD Remaster, se eu não me engano. Eu vi. De um Nossa, pessoal muito que legal. passou anos, simplesmente anos da vida deles, reformulando completamente o gráfico do jogo. Sim. Então eles foram até a Espanha, tiraram referências que inspiraram o jogo clássico, pegaram os assets Nossa, que do jogo doideira. anterior e reformaram completamente tudo. Então, desde a bala da munição da pistola até o cabelo do Leon tá refeito. E o jogo fica completamente lindo. Agora que eu tenho um PC bom, consegui jogar e é uma outra experiência. Parece Sim. que eu tô jogando pela primeira vez de novo, sabe? Porque Foi o remake, só que não oficial, né? Basicamente. Exatamente. É meio que um remaster, né? Sim, Por dizer assim, é um um remaster remaster de não verdade. oficial, Que, inclusive, a Capcom não conseguiu fazer, tá? Deixo aqui minha denúncia, porque eles lançaram um remaster, entre muitas aspas, pro PS4 e pra nova geração de consoles. E, Que sabe... é caro, hein? Com R$140 no preço cheio. Sim. E, tipo, na promoção ele custa 50. No Xbox eu paguei R$10 nele. Então... Compra o remake, gente. se Joga o remake. for assim, vale mais a pena jogar o remake, de verdade. Legal. E é interessante porque, tipo, junto com Skyrim, Resident Evil 4 é um dos jogos que mais saiu pra vários consoles. Tipo, Cara, você joga sim. na sua Mano, geladeira, se você sim, quiser. tem em todo lugar, cara. De verdade. Vou testar essa, Arthur. Não duvido, sério. Vou achar lá. Mas eu vi esse vídeo, assim, dos caras, tipo, pegando referência das estátuas, essas Sim. coisas, e fazendo... Tanto que eu vi muita gente falando assim, mano, normalmente remaster, às vezes, tipo, modifica um pouco o jogo base, no sentido de, tipo... compromete o estilo artístico, ou muda em algum sentido. Eles falam que, velho, parece realmente que você tá jogando o mesmo jogo, só que, tipo, Sim. atual, assim, Mano, reformulado. É coisa de doido, tipo... A gente explicando aqui pra vocês não vão ter noção do quanto é bem feito, sabe? Depois, acho que o Felipe Ramos, se eu não me engano, fez um vídeo sobre isso, onde ele compara o original, o clássico mesmo de PS2, com esse mod do pessoal do HD Remaster, e é um projeto incrível, sabe? Os clássicos também tem um projeto de remasterização, que é o Seamless HD, se eu não me engano, que é lindo também. Quando eu joguei no PC, eu joguei com esse remaster, que é muito bem feito. E, sabe, dá pra ver o quanto essa comunidade é grande por causa do carinho dos fãs, sabe? Sim, Mano, sim. eles dedicaram anos da vida deles só pra fazer esse mod, cara. E disponibilizar gratuitamente na internet pra quem estiver jogando poder baixar de boa e... É um amor muito grande a franquia. Demais, tá ligado? cara. Tipo, eu sinceramente, eu não tenho contato com outras pessoas que amam a franquia que nem eu, sabe? Tipo, às vezes a pessoa... É que nem vocês jogaram um jogo aqui, outro ali, eu conheço a franquia, mas eu sei que a franquia é muito grande mesmo, sabe? E Sim. dá pra ver a influência que ela teve na indústria dos games também, Sim, sabe? A gente total. citando Resident Evil 4, mano, só de mecânica, ele já revolucionou a indústria, sabe? Aí se a gente for parar pra pensar nos jogadores, na estética, na atmosfera, no conceito dos personagens, tudo isso influenciou um pouquinho de cada jogo que surgiu em seguida, sabe? Sim, e no Brasil é muito popular, né? Eu acho que, Demais. tipo, PS2... Nossa, a época do PS2, Provavelmente mano. é um dos jogos, junto com o GTA San Andreas, talvez seja o jogo que mais foi... caiu nas graças do público. E eu acho legal, antes de a gente ir pro Resident Evil 5, que o 5 incorporou muitos elementos, né? Do Sim. 4. A câmera... O humor, você acha que tá ali presente ou a coisa meio No absurda? 5 ou no 4? No 5. No 5, cara, eu acho que eu vejo mais humor no 4 do que no 5, acredito. Tá. Eu não lembro, assim, de, tipo... Eu sinceramente ri algumas vezes no 4. Tipo, dá pra tirar algumas risadinhas ali. Mas no 5 eu não lembro disso. Pode crer. Mas no âmbito da ação, foi algo que realmente pegou do 4 e, tipo, levou como uma Extrapolou. base deles. Sim. Porque é legal porque no 4, o Mikami fala que, tipo assim... A equipe dele tinha um certo receio de, tipo assim, mano, o jogo tem que dar medo, né? Sim. E o Mikami tava tipo, mano, eu acho que se a gente tentar focar nisso, de conciliar os dois e focar, tipo, não, tem que ser um jogo assustador, o jogo não vai funcionar. Ele já não tá, tipo, tão... Sei lá, não vai dialogar tanto assim. E aí ele falou pra equipe dele que, tipo assim, ele fez uma lista de prioridades. A primeira era a mira e o tiro, ou seja, a câmera. Sim. A segunda prioridade não existia uma segunda prioridade. E a terceira era o terror. Então ele falou assim, mano, o terror não é nem a primeira nem a segunda prioridade. Entendi. Então fica tranquilo. Mas aí a gente tem o 5, o Mikami já não tá mais envolvido, o Mikami só pra contextualizar. Sim. Ele trabalhou no 1, no remake e no 4. Nos outros ele era mais como produtor e tal. Sim. E aí a gente tem o 5, que ele vai mesmo... Sei lá, eu acho que é um jogo até que dá pra, tipo, comentar meio por cima, né? Mas, tipo, enfim, ele vai pra ação, já começa a desvirtuar um pouco da base da franquia. Sim. Ele não é tão querido também, né?
eu mesmo não sou muito fã do 5, Só sabe? o co-op dele, que falam que é divertido, mas só por conta o modo Mercenários dele também é sensacional. Eu joguei muito, tipo, se jogar com um amigo do lado, cara, é muito divertido, cara. É uma sessão muito legal. Mas eu, sinceramente, não tenho tanto apego com o 5. Acho que foi um dos Resident Evil que eu menos zerei, assim. Pode crer. Você chegou a zerar, João? Não, nem joguei. Nunca entrou em contato? Cara, o contato que eu tive foi, tipo, resumo da história e o Chris tocando pedra no vulcão. Sim. O famoso Chris Tocador de Pedra. Então, é isso. Tanto que eu citei aqui 3 vezes, 5 vezes, porque as cenas absurdas do Chris foi o que chegou em mim desse jogo, sabe mais? Sim. Meu conhecimento de lore para no 4 por causa dos remakes, tá ligado? Basicamente. Bom, dando um contexto assim de lore rapidinho sobre o 5, é o seguinte, o Chris agora tá com a Sheva, que é a parceira atual dele, né? Ele investigando a cidade de Kijuju. Mas essa cidade é uma ameaça na cidade de Kijuju, na África, né? E ele sabe que o Wesker tá por trás disso, né? O Wesker tá agora infestando os residentes locais com Uroboros, que é o vírus do momento, né? Depois de todo a sidequests que ele fez, né, nos outros jogos, coletando os outros vírus e investigando e pesquisando, ele conseguiu unificar no Uroboros, sabe? E é a arma final dele. E começa a surgir essa infestação lá na África. Aí o Chris vai investigar junto com a Sheva. No fim, tem um embate final entre eles, né? Tem a Trice envolvida ali também. Ele tem uma revanche com o Wesker? Tem. Por isso que ele malhou todos esses Exatamente. É pra esse momento. É pra esse momento. E lembrando que agora o Wesker é uma arma biológica completa, sabe? Tipo, ele desvia de tiro, ele dá virou soco o Neo do poderoso. Matrix dentro da Matrix. Exatamente. Se vocês verem a luta final, você vai ver que é completamente inspirado em Matrix, sabe? O Wesker sempre foi tipo, ele saiu, parece que ele saiu diretamente de Matrix. E a gente descobre também que tem um plot envolvendo a Jill ali. Teve um momento antes do 5 que eles explicam em uma DLC que o Chris e a Jill vão investigar o paradeiro do Spencer, que é o dono da mansão Spencer lá no primeiro jogo, entendeu? Ele meio que é a mente por trás de tudo isso. E o Wesker meio que vai se vingar dele, porque, sabe, o Spencer abusou, tipo, colocou o vírus no Wesker. Enfim, ele tem um programa chamado As Crianças Wesker, se não me engano, que envolve a Alex Wesker também, que ela vai aparecer no Resident Evil Revelations 2. Aí a Jill e o Chris encontram o Wesker, finalizando o Spencer já, ele tinha matado. Aí eles acabam tendo um embate e aparentemente a Jill se sacrifica pra salvar o Chris do Wesker. Então a Jill e o Wesker acabam morrendo ali. Só que o que a gente vem a descobrir depois é que os dois sobreviveram e o Wesker manipulou a Jill. Ele tá controlando ela com um novo experimento dele, entendeu? E, tipo, isso devasta o Chris, mas no fim eles conseguem se recuperar. Isso tudo no 5 agora. No 5, voltando pro 5. E o plot é basicamente isso. O Chris vai investigar essa cidade na África, descobre que o Wesker tá manipulando o Uroboros, agora que é o vírus poderoso. E que ele tá vivo, exatamente, depois do que aconteceu com ele e com a Jill. E que não só isso, ele tá controlando a Jill também, que é a antiga parceira dele. E sabe, esse é um plot, tipo, foi o ápice da franquia em questão de história. E mais pra frente a Capcom jogou isso no lixo e quase não é abordado essa questão, sabe? Recentemente, em 2023, a gente teve esse filme de CGI que eu citei, que é o Resident Evil Death Island, que, tipo, agora explica que depois daquilo, a Jill agora envelhece mais devagar, por causa do vírus que o Wesker colocou nela. Aí a gente vê que é o mesmo modelo, muito próximo do Resident Evil 3 Remake, entendeu? Eu acho que eles fizeram isso até pra o Resident Evil 9, que inclusive foi anunciado, não o 9, né? Mas um novo jogo foi anunciado e provavelmente é o 9. Sim, até junto com o anúncio do Dead Rising. Exatamente, foi no mesmo remaster, evento. Sim. Eles anunciaram isso e provavelmente fizeram isso pra que ela possa voltar não tão velha contra o Chris no Resident Evil Village, sabe? Sim, sim. Então o 5 é basicamente isso, entendeu? É um plot muito grande pra franquia, mas em questão de gameplay e sabe, a questão de ser um Resident Evil é debatida até hoje, sabe? Por ser muita ação. E aí tem o 6 que descarrilha tudo, né? Nossa, o 6 descarrilha é complicado. tudo, E que tem muitas histórias paralelas, né? Tem. São três personagens jogáveis. Quatro? Sim. Que cada um tem uma história realmente, é uma campanha totalmente diferente uma da outra. Isso eu acho que é um ponto muito interessante que foi mal feito pela Capcom, né? Porque a gente tem o Leon, o Chris, a Sherry, do Resident Evil 2, que é uma criancinha, mas agora ela já cresceu, e a Ada. Então são 4 campanhas. E, inclusive, aqui a gente tem um filho do Wesker,
Meu Deus. Caramba. Sim. Mas ele meio que assumiu tal pai, tal filho, assumiu os negócios do pai? É um clone, um filho. É um filho mesmo, sabe? Ah, tá. Filho paterno. Paterno não, é um filho. Biológico mesmo. Sim, biológico. E, tipo, mas ele é completamente diferente do Wesker, ele não tem contato com ele, sabe? Ele só tem as habilidades, entre aspas. Mas não tão espalhafatosas quanto o Wesker mesmo. Desviar sabe? de bala. Não, Desviar de bala. chega a esse ponto. Não chega a esse ponto, Já sabe? de soco, então. Mas, tipo, ele dá um socão super forte, corre muito rápido e etc. Tem essas. Tá. Um super-humano. Exatamente. Inclusive a Sherry também, porque a Sherry ela foi infectada no Resident Evil 2. E depois que ela consegue reverter isso, junto com a mãe dela, que é a Annette, ela consegue ter uma regeneração. Então, o Resident Evil 6 tem muita dessas pataquadas, sabe? Que fica, mano, enche o saco. É super mal feito, é super genérico e eles tentaram fazer uma conclusão pra franquia aqui que simplesmente não deu certo, sabe? Quantos anos do 2 pro 6 se passam? Só pra eu saber. Ó, o 2 aconteceu em 98. Não, o 2 aconteceu Canonicamente. Sim, canonicamente o 2 aconteceu em 98 e o 6 em 2013. Ah, tá, beleza. Porque eu vi a foto da Sherry e eu falei, como é que ela cresceu tanto, mano? Não, agora ela já é uma agente do governo também, Já é sabe? adulta, tá ligado? A mina. Se inspirou no Leon. Mas enfim. Até o cabelo é igual o É Leon. verdade. Loira, cabelo curto. Mas enfim, o 6 é uma bagunça completa. A campanha do Leon é mais puxada pro terror, entre muitas aspas. Mas extrapola demais, sabe? Em questão de monstros. Tem um dinossauro gigante, mosca gigante, tubarão gigante. Tudo bem que isso a gente já viu no 1, mas tudo bem. Tem a cobra gigante, né? Então, tipo, eles extrapolaram completamente, sabe? Tem o Eles tinham um jacaré no limite- 4, não tem? Tem. Acho que tem o jacaré Mas gigante. até aí tá aceitável. Mas uma mosca gigante, um Até é dinossauro normal. gigante, gente. Aí virou Daniel da- Crisis E tava outra, lá, né? Daniel Crisis. Daniel Crisis. E outra, a pessoa que se transforma nisso é uma pessoa só. Então, Caraca. nem tem massa o suficiente pra ele conseguir fazer isso, Eu entendeu? quero o Hulk, tá ligado? Aumenta a massa. É difícil. Mas enfim. Pô, Aí, sabe quem gosta desse jogo? Só uma observação. A Paula gosta da história desse jogo. Sério? Ela gosta. Mano. Eu já vi gente falando que a campanha do Chris, o final é emocionante. porque tem a questão do Chris e do Pierce, né? Que Esses teoricamente dois ele foi implantado ali como um substituto do Chris, né? Porque o Chris tava começando a envelhecer e, tipo, a Capcom queria colocar ali um personagem pra estar do lado dele, sabe? Mas decidiram matar o Pierce. Então, um spoiler aqui do Falando que é meio vocês. triste essa parte. Sim, é bem emocionante, mas, tipo, nada que a gente... Mas encerra o arco da Umbrella, pelo menos? O 6? Cara, encerra, mas não encerra, sabe por quê? Porque depois ela volta com uma New Umbrella. Ah, Mas teoricamente não é Umbrella. Pode porque crer. é o pessoal da Umbrella querendo se redimir, entendeu? Aí agora até o Chris tava trabalhando pra New Umbrella, isso acontece no 7, tá, gente? É mais pra frente. Mas enfim, teoricamente o plot da Umbrella se encerra no 5, sabe? Porque é a queda do Wesker e a Umbrella, sabe, acaba ali de vez. Mas aí a gente tem outras organizações, né? Que tentam vender armas biológicas pros governos. Tanto é que é o plot do 6. Até o presidente dos Estados Unidos atual, tá? Não do 2. Ah, tá. Não, do 4. não, desculpa, não do 4, tá? O presidente atual, na época de 2013, na plot de Resident Evil, ele é infectado e o Leon tem que matar ele. Caraca. Até por causa disso, o Leon, ele é procurado por causa disso, porque acham que foi, tipo, ele matou, sabe? Ele vira foragido. Exatamente. Aí tem um Meu plot Deus. sobre isso, sabe? Maluquice. Mas não é tão explorado, é uma bagunça. É um dos piores Resident Evil justamente por causa disso, porque ele tem um potencial muito grande, tenta inovar, mas ele acaba fazendo uma confusão e parece que todo esse jogo aqui foi baseado nos filmes da Mila Jovovich, entendeu? Pode crer. tá, beleza. Parece uma bagunça dessa, Tanto sabe? que ele é totalmente ação, né? Só Sim, Sim, ele abraça eu a ação sei. completamente. Acho que o mais tenta puxar ali pro terror é a campanha do Leon e igual da o Ada. Arthur falou. E o que eu mais gosto aqui é a campanha da Ada, acredita? Daí, Sério? Ela tem uma questão meio... eu não vou dizer aqui... Sabe, ela é meio mais stealth. Tá, É isso que eu ok. queria dizer. Sabe? Eu acho que combina interessante. mais com o terror até. Sim, e Nesse com o personagem também, né? Por ela ser mais misteriosa. Mas aí eles inventam de ter um clone da Ada. Aí, tá. É um mistura sa- com o bagulho saco. da Alice, né, Tem que cara? ter uma Então, é um saco, Ô, saco. mas uma observação é que ela tá estilosa, não sei. Nem Nossa, tinha visto o visual dela. pra mim é o melhor visual da Ada até agora. Ah, não, eu acho melhor o do 4 reformulado Sim, agora. é muito bom que é também. aquele vestido que vai até aqui, tem a bota, que Sim. por baixo dele que é meio que uma outra roupa e tal. A Ada sempre foi Da muito hora. estilosa, né? Desde sempre. Minha crush. Mas enfim, aí depois do Resident Evil 6, a gente já pode partir pro 7, que... Que é Cara, a reformulação. Nossa. Talvez, tipo, Completa. depois do 4 é a maior reformulação da Sim. franquia. Eu diria até que salvou a franquia, acredita? Total. Sim. E é legal porque eu Certeza. lembro muito na época que foi anunciado. Porque tinha um certo receio, tinha, tipo, legal, voltou pro terror, porque a franquia tava saturada, a gente Sim. vê outras franquias que passaram por algo similar, God of War é um exemplo, Sim. que tava num momento meio Bem lembrado. saturado, e aí teve essa reformulação de câmera e tal.
E aí você tem um jogo em primeira pessoa que pega muito de Outlast. Sim. Tinha muita comparação, fala assim, nossa, Resident Evil vai copiar Outlast e tal. E a gente vê que não é a mesma coisa, são Continua jogos... sendo um survival horror e Sim. volta pras raízes depois... antes até de fazer o remake do 2, né? Sim, saiu Foi antes, antes saiu até. antes. Isso mesmo. E se falando, vamos voltar pra raízes, eu lembro que o pessoal chiou um pouco, não sei se o Cauã, mas eu vi o pessoal... Eu não era fã na época de Resident Evil, mas eu vi o lançamento, o pessoal falando sobre na época. E eles falaram, nossa, mas vão jogar toda a lore até o 6 no lixo. E a galera falava, nossa, mas que bom, porque o 6 foi ruim. Mas a lore dos Sim. antigos é legal, pô, a Umbrella e tal. Eu vi essa discussão acontecendo. Eu vou admitir pra vocês que eu tinha um enorme preconceito com Resident Evil 7 até pouco tempo atrás. Porque, tipo, eu era criança, sabe? Tava começando a acompanhar a franquia na época, 2017, tipo, eu conhecia a franquia há menos de um ano, sabe? Mas até então já tinha jogado os clássicos, já tinha jogado bastante e, tipo, já tava apaixonado pela franquia. Aí quando eu vi que, tipo, depois do 6 eles iam, tipo, pra um terror, eu gostei. Mas eu falei, como que eles vão fazer isso? Aí eu comecei a ver que os inimigos eram meio que os mofos, né? Sim, são os não são inimigos. zumbis, Não são assim. zumbis. Aí eu já falei, caramba, sério que eles vão começar a fazer isso de novo? Aí, tipo, já fiquei mais pé atrás. Aí depois que lançou, tipo, eu até que gostei do que eu vi, mas não me interessei, sabe? Não quis chegar muito próximo. Só recentemente que eu vim descobrir que é um jogo maravilhoso, a história é muito bom sensacional. mesmo. A imersão, a atmosfera, é um jogo de terror, de survival horror de verdade, sabe? E volta pras origens da franquia. E eu acho que é um dos maiores acertos dos últimos tempos da Capcom, tipo, no geral, sabe? E é interessante falar, porque o diretor do Criador R7... da Re-Engine, que a gente citou antes. Foi aí que surgiu Sim, mesmo. sim. Eles eram no 2, no 2 Remake, mas surgiu aí, né? Sim, sim. Mas do diretor é o mesmo diretor de Revelations 1. Isso. E o Revelations 1 é um jogo de 3DS que saiu em 2012. E ele tem um toque um pouco mais pra, tipo, pro terror, sabe? Então Verdade. você vê que o diretor já flertava com essa coisa, tipo, bora retornar às raízes. No meio de Resident Evil 6 saiu um Revelations 1 ali, foi um alívio pro pessoal. Uhum. E Só citando por cima, o Revelations a gente não falou sobre, mas é só uma franquia spin-off, eu não sei muito sobre. Pode fazer um resuminho rapidão? Claro, vou tentar ser breve aqui, tá? Sendo breve. O Resident Evil eu estou Revelations, curioso. o Revelations 1 e o Revelations 2 são extremamente importantes pro lore da franquia também, tá? Então eles são Beleza. spin-offs, mas eles são basicamente um Code Verônica, sabe? Eles continuam tá. sendo de tal importância. O 1 acompanha a Jill, indo em busca do Chris novamente. O Chris some, enfim, ela vai atrás. Um fica sumindo, outro some, outro vai atrás, aí um some, aí depois volta. Exatamente, é o plot. E o 1 não vou dizer muito porque eu tô zerando ainda. Eu comprei ele recentemente, foi um dos poucos Resident Evil que eu não cheguei a zerar ainda. Então a história eu não sei muito ainda, mas é basicamente a Jill tentando buscar pelo Chris, até onde eu sei. sim. Aí, Eu joguei criança, então não vou Cê- saber opinar. Ok. tá. Eu joguei na época, então, tipo, provavelmente devia ter uns 11, 12 anos, Entendi. assim. Mas o que mais eu me lembro é esse tom... o João tá destruindo quebrando os o estúdio. equipamentos Tudo aqui certo, do Flow Podcast, né? o... Não, o Flow que pega da gente, calma. Como é que é, mano? Nossa, você vai falar, João. Continua aí, pô. Tá. O Revelations, ele tem um toque que, tipo... Eu não lembro tanto de ser um backtracking tão ferrado, mas ele se passa muito num navio. No navio. Então você tem esse ambiente mais contido e tal. Não, na real tem bastante backtracking, né? Mano, não sei porque até onde eu joguei agora, a parte inicial foi no navio. Aí acabou o primeiro capítulo, a gente já sai do navio, É né? por capítulos, é verdade. Então é não sei se verdade. tem esse backtrack tão grande. Eu acho que o Revelations 2 tem mais backtracking. Tá, mas falando que um é melhor, até onde eu... Cara, eu gosto muito do 2, sabia? Sério? Tá no meu top 5, de verdade. Caraca. Caramba. O 2, o final dele é muito emocionante, cara. Tem uma questão do o Barry volta pro 2, a Claire também. Então, Barry e Aparição Claire. especial dele de novo. Mano, e pior que ele é Deus Ex Machina de novo. Sério? Assim. Cronologicamente, esse jogo se passou aonde? O 1 se passa depois do 5, se eu não me engano, e o 2 se passa entre o 6 e o 7, Ok, beleza. tá? Aí, fazendo um resumo básico aqui do Revelations 2, a Claire tá com a Moira, que é a filha do Barry, e ela tá numa nova organização que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome, não vou conseguir lembrar agora. Mas aí a Alex, que eu citei anteriormente, lá quando tava falando do Resident Evil 5, sequestra um pessoal dessa organização pra fazer teste com o T-Phobos, que é um vírus que se adapta referente ao medo do hospedeiro. Pode Sabe- crer. Entendeu? Isso mesmo. Aí conforme o medo do hospedeiro, mais forte ele fica, sabe? A Claire e a Moira são usadas nesse experimento pela Alex. Aí elas têm que passar, elas estão numa ilha, elas acabam descobrindo mais segredos sobre a Alex e a Umbrella. A Alex tem um
plano mirabolante, sabe? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque senão vale se alongar muito, porque é uma lore gigante. Enquanto o Barry tá atrás da filha dele, que é a Moira. E se passa muito tempo depois disso. Sabe, ele se passa num espaço de tempo bem grandinho até. Se passa um ano, eu acho, que a Claire sumiu e a Moira também, que é filha do Barry. Mano, no 2 você joga com o Barry em algum momento, não é? Sim, a que campanha... a cidade explode, né? Tem uma cena que é tipo... A cidade explode? Você tá tipo num prédio, e aí tipo, mano, tem uma visão assim de uma cidade explodindo. Não sei se é uma cutscene ou se é tipo eles lembrando de alguma coisa. Putz, não lembro. Provavelmente pode ser um flashback do Resident Evil 2. Pode crer. Ou do 3. Mas voltando pro 7, é muito legal porque é uma história muito mais, tipo, micro. Você não fica, Sim. tipo, mano, salvar o mundo, infecção global. Igual tipo, a gente citou agora há pouco no Revelation. É o Ethan Winters, que é uma coisa bem Silent Hill 2. Ele recebe uma mensagem da esposa dele que sumiu. E aí ela fala, mano, tô nessa casa aqui, dê um pulo. E aí ele vai lá pro interior, num lugar Não, fala pra não vir, na verdade. É verdade, ele vai, sim, não não vem, exatamente. É verdade. ele vai. E ele vai do mesmo jeito. É o oposto Sim. do Silent Hill 2. Mas ele recebe essa mensagem dela e ele fala, mano, vou ter que ir pra ver qual que é a fita. E aí você tem essa história dele, tipo, encontrando a família Baker. Isso. Que é uma família que foi infectada por esse novo vírus. Só que, tipo, você percebe que, mano, eles não estão associados necessariamente com, tipo, mano, nossa, vou fazer um experimento aqui, Exatamente. Eles são uma vítima. Tipo, eles são uma família que tá ali unida. E você percebe, quando você vai avançando no jogo, que, tipo, isso afetou muito a mente deles. Sim. Tipo, porque qual que é o nome? É Jack? Jack Baker, sim. Tipo, ele é um psicopata, Sim. arranca É o muito braço do inspirado filho. em O Iluminado. Eu acho isso muito Real, interessante. real. Tem muita referência a filmes como cada Sim. cada Evil membro da Dead família também, tem uma sim. referência a algum personagem de filme. assim, Até de terror. Massacre da Serra Elétrica, que Também também é uma tem. inspiração, tipo, desde o primeiro. Sim. Desde sempre tá incorporado em algum aspecto na franquia. Mas é bem legal porque você, mano, tá sobrevivendo nessa casa, você tem... Cada membro da família tem uma coisa diferente. Tipo, a mãe é uma coisa meio inseto Sim, e tal. é bem assustadora. Eu Sim. me caguei muito quando eu tava jogando. O filho é meio que um Jigsaw da vida. Sim, verdade. Então é bem legal a dinâmica. Eu não lembro tanto como que incorpora ou como que se relaciona com a franquia no macro, mas depois você tem a conexão, tanto que o Chris aparece no final. Exatamente. O Chris é o gancho pra se conectar com a franquia no macro mesmo. Porque o Chris agora, a gente descobre que ele tá trabalhando pra essa New Umbrella, né? Que até tem a logo, basicamente a mesma logo, só que azul agora. Eles estão tentando reverter toda a história que a Umbrella teve, né? Porque desde então ela tinha tipo, sumido do mapa, sabe? Mas agora eles estão voltando, tentando se conciliar. E o Chris tá nisso pra, tipo, tentar. Olha, eu tô de olho nesses caras, entendeu? Se eles fizerem alguma merda, eu vou ficar sabendo. Sim. E fora isso, o Chris tem a BSAA também, mas a gente descobre que eles estão envolvidos com bioterrorismo também. Então já volta uma situação meio política aí, sabe? Pode que crer. tinha nos primeiros Resident Evil também. E é basicamente isso como a franquia se conecta no macro mesmo, sabe? O Chris é o grande gancho pra isso. Tanto que tinha, quando saiu o 7 e aí começou a sair coisa do 8, tinha muito rumor de tipo, ele é o vilão do jogo. Tanto é que no 8, no Village, a capa do jogo é o Chris ele, né? e um E um lobo, né, pela Exatamente. metade do rosto dele. Mas isso é completamente estético, porque o Chris continua o Chris, sabe? E tem um plot muito legal no 8, que é uma das poucas coisas que eu gosto no game também. Você não gosta tanto do 8? Eu odeio o 8. Caraca, mano! Eu não gosto, mano. O 3 e o 8 eu não joguei. Tipo, eu sei tudo basicamente do jogo, mas eu não quero jogar, sabe? Nossa, não sinto eu vontade. tenho muita vontade de jogar o 8. Sério? Acho que é o que eu mais tenho vontade, junto com o 4 A Paula, Remake. acho que a Paula jogou, mano. Ela comentou que é meio bizarro umas paradas, mas ela não achou ruim, não. Tipo, Então, assim, eu acho que, tipo, a impressão que eu tenho é que eu teria a sensação de, tipo, quem jogou o RE4 na época. Porque tem essa coisa mais gótica, do Sim. vilarejo e tal. Esse, tipo, não parece muito bem cara, não sei se é o nome da palavra. Bagulho biológico, sabe? Sim. Realmente parece mais sobrenatural, eu acho isso da hora. Tem essa questão. Mas, tipo, eu não gostei muito porque ele tinha um potencial enorme, o Resident Evil Village, foi desperdiçado também. Muitas coisas da franquia são pouco abordadas aqui. Ele consegue finalizar bem essa história do Ethan, que é o protagonista do 7, aí ele volta. Ele tem uma filha com a Mia, né, depois de tudo que ele passou no 7. E... sabe, mas durante o jogo tem umas decisões criativas que não me agradam e me decepciona muito por ser Resident Evil, sabe? Então, a filha dele é dividida em 4 pedaços, vira um pedaço de pedra. Meu tem a Deus, Lady Dimitrescu, que é uma vampiro. Tem o Magneto, que é ele Van Helsing. se transforma num Transformers Megazord. depois. Mano, tem muita coisa que eu não aceito nesse jogo, sabe? Essa é a minha opinião. Mas não me entendo mal, o jogo assim ainda é legal, divertido. Lançaram um modo em terceira pessoa, então o pessoal pode curtir. Eu tenho muita vontade de jogar, eu acho que talvez por eu não ter tanto esse apego, tipo, esse saudosismo Sim. com a franquia, eu acho que ia falar, mano, é isso Pode mesmo. ser.
cara, apesar de ser novo, eu acho que eu tenho esse saudosismo. Eu jogo né? líquido no braço e colo de volta. Pô, isso é da hora. Isso é da hora Mano, demais, ele velho. cola até o tecido da roupa, cara. Como assim? Pô, Não isso tem é bom como demais. aceitar, Ele lá, mano. tipo, eu acho da Pô, hora. o líquido é foda, mano. Colou até a Mano, roupa. Tá ligado? tem um plot também de que, tipo, o Ethan morreu no set, né? Aham, por causa sim. do mofo, e enfim. Aí ele volta. Aí justamente entramos por em causa- spoilers pesados. Ah, mas. Mas o 8, ele conecta com a história maior do Resident Evil? Não. Não? Sabe por quê? Porque ele meio que finaliza a história do Ethan. E o Ethan já tem esse lado, tipo, não vou abordar muita coisa da franquia Resident Evil. A única coisa que ele traz mesmo é o Chris. O Chris é o ponto central que conecta com a franquia no geral, entendeu? Pode crer. E no 8, isso fica abordado, porque ele até cuida. O Ethan pede pro Chris cuidar da Rose, né? Que é a filha dele, enfim. E é basicamente isso que conecta. Sim. Mano, eu quero muito jogar. Eu sei que o 9 foi anunciado agora em julho, Sim. né? E é legal porque a Capcom tem esse hábito, tipo, anuncia Sim. o jogo meio, tipo... É o diretor falando, então, a gente tá fazendo 9, daqui a pouco vai sair Sim. e tal. Tipo, eles não... Sai agora. Acho que o único jogo que eu lembro que fiquei, mano, foi um trailer de anúncio muito inesperado e que foi muito pancado foi o do 2. Porque o trailer do 2 foi, tipo, você acompanhava um rato, Sim. aí o Leon dava um tiro no rato e depois você mostrava que era o Leon dando um tiro no rato. Sim. E aí você falava, mano, é remake, é o Leon de volta. Mano, E aí- eu tremi nesse dia, tá? Tava assim, ó. E é legal porque o 9 vai ser o mesmo diretor do 7. Minha Exatamente. reação foi quem é esse mano aí? Não, eu reconheci, eu falei, caraca, eu já conheci. Mano, eu Falei, quase pesado, surtei. achei Eu pesado. assisti esse trailer no celular do meu amigo, que inclusive me indicou Resident Evil, e eu quase quebrei o celular dele, cara. Eu fiquei tão empolgado. Tacou no chão, cara. Eu fui levantar assim, aí eu deixei o celular dele cair, mano. Mas enfim, foi uma Coitado, empolgação mano. geral, tipo. Mas eu acho que o 9 tem rumores do remake do Verônica, tem rumores do remake do 1 Mas também. isso são explicações futuras, né? Tipo, Sim, são casos sim. futuros que no momento não tem confirmação, né? Exato. Exatamente. A gente Mas vai são ficar na próximos. expectativa aí, o 9 talvez saia em breve, mas é questão de esperar. O diretor falou que ele descreveu o 9 como um jogo que vai ter uma mudança substancial. Ele falou que o 7 ele sentiu que teve uma coisa substancial pra, sabe, dar Verdade. uma renovação na franquia. E ele usou a mesma expressão pro 9, então a gente pode esperar talvez mais uma mudança bem dinâmica. Então, tem rumores que vai se conectar mais com o universo Sim. de Resident Evil. É, tem a rumores questão Exatamente. da Jill, que você comentou que talvez tragam Tem ela. rumor que Falam que vai ser o a Jill protagonista, né? e o Leon podem ser os protagonistas. Isso seria bem legal. E sinceramente, eu tô muito empolgado com Resident Evil 9. Eu acho que depois do Village, eles não vão cometer os mesmos erros, sabe? Uhum. Até porque o 4 foi um jogo maravilhoso também. Eles estão com a franquia bem encaminhada. Sim, fora sabe? com o diretor, né, do Revelations 1 e É. do 7, então tá em boas mãos. Eu boto fé, boto fé. Então a questão agora vai ser esperar. Enquanto isso, estaremos aqui. Sim. Estaremos aqui com você. Estaremos aqui com pra vocês que aguardar. escutam. A gente vai voltar pra reclamar, falar bem, falar mal. Principalmente o Cauã que vai jogar, Ah, certeza. com quando certeza, sair. com certeza. Até lá eu vou tentar jogar o 8, o 4 Sim. remake. Ah, eu só queria deixar um adendo aqui. Como a lore de Resident Evil é muito confusa e muito extensa, procurem o canal da Monique do Resident Evil Database. Ela, sabe, é uma enciclopédia de Resident Evil, ela sabe de tudo. Então, tudo que vocês quiserem saber de história, vão no canal dela que você Sim, vai muito descobrir. bom. Mas eu quero destacar, Resident Evil 9 vai demorar pra sair, mas o que não vai demorar vai ser o nosso especial de Especial de Exatamente. outubro. A gente Vai comentou ser no começo bem do legal. episódio aí que teria uma surpresa pra vocês ficarem até o final aqui. E no caso, esse episódio nada mais foi do que um grande aquece para o nosso grande especial de Halloween, né? Que vai ser agora em outubro, esse mês que tá vindo agora, né? O mês mais arrepiante de todo o ano. Que vai durar um mês inteiro, não vai ser só Sim, perto do dia exatamente. 31. Quem acompanha a gente há um bom tempo sabe que o nosso primeiro episódio aqui da Garagem da Mãe Joana foi sobre o terror Hop Harry, né? Aham. Foi um dos primeiros episódios ali que a gente fez. E foi nessa época do Halloween. Então a gente quer meio que fazer uma comemoração a isso. A um ano aqui da Garagem e tudo mais do nosso podcast. E a gente vai fazer esse especial aí arrepiante pra vocês. Vão ter 4 episódios especiais de Halloween, mais algumas outras coisinhas aí. Surpresas que podem estar aqui no caminho. Então, Exatamente. acompanhem, esperem. Uhum. Estaremos fazendo algo muito especial pra vocês. Sim. Então, por favor, fiquem aí com a gente. Nós, Fiquem ligados. nós amamos vocês, é isso. Exatamente, amamos vocês e esperem pra ficar apavorados ou não, pelo menos conversar com a gente sobre essas coisas que a gente gosta tanto. Mas é isso, no mais, meu nome é João Vitor, JV. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Resident Evil. Brincadeira, eu sou o Cauã. É que nem me chamam de caverna, vou chamar ele de Resident Evil. Eu sou o Resident Evil. Mas é isso, galera. Falou! Falou, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Detrás de ti, imbecile! A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos.
Locução e trabalhos técnicos, Marcelo Aprilli. Produção, Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção, Fábio Sgroy.